Fala galera, estamos começando mais um Ferascast. Eu sou o Heitor, esse aqui é o Igor. E aí? E vamos falar hoje sobre pedal aí, a galera do pedal. E tem um grupo bem conhecido aí da região ali de Mogi, da Alto Tietê. Não é Mogi, né? Suzano. Mas aquela região, né? Sim. De Suzano. Fazem pedal por Mogi, Itaiaçupeba, você falou, né? Sim, toda aquela parte. Vou falar com Messi e Claudinha. Isso aí. Loucos por pedal, hein, o grupo deles. É nosso. Sejam bem-vindos. Sejam gente. bem-vindos. Muito Obrigado aí por estar pelo- ouvindo. Tudo nosso aí. Obrigado por estar aqui, por vir lá de Suzano até aqui. Pô, imenso prazer. Obrigado Prazer é mesmo. nosso. Vero pedalando? Não, Seria mais fácil. o trânsito não permite. Mas ia ser mais fácil, Claudinho? Ia, Ia ser mais rápido, né? Ia Tipo, ser. pelo trânsito. ia. Dá quantos quilômetros dali pra cá? De lá pra cá? Deu 65. Mas pegou muito trânsito ou até que foi de Pegou. boa? Hoje foi mais bom? aqui, né, pra chegar. Vocês vieram pelo Rodoanel? Não, Não, marginal. pela Marginal. Marginal. É trânsito mesmo. É trânsito, imagina, é trânsito. E conta aí pra gente quando começou como que veio até o nome, né? Loucos por Pedal, como Cara, que isso De onde surgiu? surgiu essa loucura? A história é história aí. louca. Eu vou contar o começo, como eu comecei a pedalar, né? Aham. A minha esposa até hoje treina na academia do Pedrão. O Ah, Pedrão legal. é um cara muito parceiro, muito amigo mesmo. E ele é um cara que sempre teve a vida dedicada ao esporte. Ah, legal. E sempre incluiu as pessoas. E ele praticou halterofilismo a vida dele toda. Caramba. E Ah, tá participou igual o de Igor, pô. campeonatos, Igor também, pelo- participou de campeonatos e tal. Físico dele. E eu frequentava academia muito pouco, porque eu nunca gostei muito de praticar academia, nunca gostei. Aquela coisa chata, Eu né? achava... Aí, subir no Aí ela ferro. falava assim, você tem que ir pra sair um pouco de ficar só parado e tal, exercitar e tal. Eu ia, mas não gostava. Uhum. Insisti 3 anos. E o Pedrão começou a pedalar com o pessoal. Ele começou a criar um grupo ali em 5, 6 caras, começou a pedalar com a bikezinha simplesona, 26. Aí eu vi, ele falou, pô, vamos com a gente e tal. Eu falei, não vou aguentar, cara, você tá louco. Vocês estão pedalando quanto? Ah, a gente foi até Itaiaçupeba, voltou, a gente deu a volta, saiu no campo do golfe e voltou. Eu falei, quanto que tá dando isso aí? Ah, tá dando uns 45 km. Eu falei, não, você tá maluco, eu não vou conseguir nunca. Ele falou, não, a gente começa. Devagar e tal, vai até Mogi e volta. Eu falava assim, poxa, até Mogi, de Suzano a Mogi, vai dar ida e volta, vai dar mais ou menos 35 km. Eu acho que eu não vou conseguir. Aí ele foi me incentivando, toda semana ele falava, vamos lá, cara, e tal. E eu tinha já uma bike 26 parada lá em casa, lá, que não tava tendo utilidade nenhuma. Uhum. Até que fui. Fui, voltei, achei legal, não senti tanto cansaço, não fiquei quebradão. Senti Então você foi tranquilo, então. Fui tranquilo, porque na minha expectativa é que eu não conseguiria. Eu tava achando que seria muito difícil. Só que foi batendo aquele bate-papo, conversando, incentivando o outro e tal. Foi super tranquilo, parecia que foi fácil. Só que depois, aí foi engrossando, as coisas foi... primeiro eles dão um leitinho, né? Aí depois vai aumentando. Aí automaticamente vai aumentando na gente o desejo de se superar. Ah, Aí vai um legal. pouco mais longe. Aí a gente ia até perto de Itaiaçupeba, aquela onde fica a japonesa, onde Pindorama. Pindorama. Voltava e já dava 40 quilômetros. Aí vai um pouquinho mais para frente, foi até Barroso, voltou. Aí foi aumentando. Aí foi pegando gosto, falei, poxa, que legal, foi se superando. Aí começa a pegar a subida, coisa que você achava que você não ia conseguir subir, você começa a vencer e se superar. E aí a vontade de... Aí você vai conhecendo pessoas, cara. Aí você vai conhecendo legal. pessoas, porque o esporte, ele traz isso. O ciclismo em si, ele traz muito essa proximidade de conhecer pessoas novas. Social, né? Traz essa... É coisa assim que... É um leque tão grande que abre que você não imagina. E até hoje eu vejo que tem muita coisa para a gente conhecer, muita gente a gente vai conhecer, gente nova. E eu achei muito legal. E aí, o que aconteceu? Através daí, você acaba conhecendo um, conhecendo o outro. Aí eu tenho um amigo meu, o Rogerinho também, tem uma loja de som Extreme. E ele falou assim, cara, tô com meu joelho lesionado, já tem uns 2 meses, eu fui pra praia, senti. Falei, você fez o pedal da praia? Fiz. Falei, cara, Aquele eu sou pedal louco. Anchieta? Não, Não, descer a serra de Bertioga e voltar, pedalando.
Aí eu falei, cara, sou louco pra fazer isso aí, vamos treinar? Aí ele falou assim, bora treinar. Que dia? Eu falei, vamos treinar dia de quinta-feira? Quinta-feira dá. Aí, marcando pra quinta, aí ele me apresentou o André e o Luciano. E aí começou a criar o Loucos por Pedal aí. Que Porque da hora. na primeira semana foi eu, o André, o Rogerinho. Aí o Rogerinho me apresentou o André, que trouxe junto o Luciano. Aí ficou os 4. Na outra semana, aí o André criou o grupo. Falou assim, cara, ficou tão legal. Vamos criar um grupinho só pra gente se organizar aqui e as pessoas virem incluindo. No início, a gente tinha colocado Amigos do Pedal Bruto na primeira semana, cara. Depois a gente mudou e resolvemos mudar pra Loucos por Pedal. E nessa época você tava com a Aro 26 ainda? Não, nessa época eu já tava com a Aro 29. Ah, você já tinha trocado. Porque passou um tempinho, eu não demorei muito pra pegar uma Aro 29. E aí foi onde criou o grupo Loucos por Pedal. Aí conheci o Wagner, aí veio a Michele. Menina só tinha a Michele e a Márcia, aí foi ficando só elas duas, depois foi aparecendo um monte de cara pra treinar e tal. E o grupo foi crescendo. Nisso daí minha esposa nem sonhava em pedalar. A Claudinha não queria nem saber de pedal. Ela falava, não, você tá maluco. Eu chegava contando, todo entusiasmado. A gente subiu o Pico do Urubu, porque a gente tirou pra treinar o Pico do Urubu. O Pico do Urubu é embaçado. O Pico do Urubu é bruto O demais. intuito era treinar, começou pra treinar pra descer pra praia. E aí a gente falava assim, então a gente tem que pegar a subida, então vamos subir o Pico do Urubu. Aí toda quinta subiu o Pico do Urubu, toda quinta. E aí foi chegando gente, um vai trazendo um amigo daqui, um vai trazendo dali. Quando você vai ver, o negócio vai tomando uma proporção enorme. Isso já tem quanto tempo já? O Loucos por Pedal foi criado, tem até a cola aqui. Aí, ó. E pra quem não sabe, Foi o Pico criado- do Urubu fica em Mogi, né? Fica em Mogi das Cruzes. Mogi. Ela já falou aqui, ó. 25 do 7. Ele é boa de data, hein? 25 25 do de 7. 7 de 2018. 2018. 2018. Caramba, Foi tem um quando tempo foi já. criado o grupo. E aí foi aumentando. Só que, na verdade, ele só turbinou, só foi pra frente, assim, de explodir, quando a Claudinha começou a pedalar e incluiu ela. Claudinha que É mesmo? levou Aí- a galera aí, ó. Funcionou todo mundo. Aí foi uma loucura, porque as pessoas que tinham medo de vir, porque só tem homem no pedal e tal, aí via o casal, aí falava assim, que legal, vou trazer minha esposa também. Aí começou a aparecer as meninas e tal, aí floresceu o grupo, cara. Aí ficou. 30 pessoas quando eu Tinha entrei. 30 pessoas Agora tem 254. e agora tem 254. 254. Caraca, bicho. E Muita aí gente. Caramba. criou essa Mas proporção aí quando toda. vocês vão pedalar, obviamente não vai às 254, Nunca. mas vai quantas assim na média, assim, tipo, dá pra Eu já tive contabilizar pedal isso? de quarta-feira, que é com iniciante, com 60 pessoas. Caramba, com bastante iniciante, 60 com iniciante. pessoas. É um trabalho que ele foi interrompido por conta da pandemia, Gente. porque se tornava uma aglomeração, é impossível. Sim. Por mais que você falasse assim, vamos tentar manter o distanciamento, não tem jeito. Há momentos que você tem que parar, há momentos que um quebra fura um pneu, ou precisa de um auxílio, alguma coisa, acaba parando o grupo inteiro para não tomar muita distância e acaba ficando uma aglomeração. E aí ficou extremamente assustadora no início e a gente, por segurança, decidiu parar. Fora que Parar. pedalar de máscara também. E de Horrível. máscara não Nossa. funciona. Pedalar de máscara são Respiração. poucos que conseguem, Horrível. porque você começa a ficar ofegante, dependendo do nível que você está pedalando, ou então em subida que você puxa muito ar. Sim. Chega uma coisa que fica totalmente desconfortável. Depois você molha ela toda também, que você vai... É, não e vai adiantar de nada, né? não funciona Não funciona muito, né? nada. Funciona assim, por exemplo, se você está com ela no bolso, de repente você está pedalando com uma certa distância do pessoal e você vai parar e vai colocar a máscara. Sim, Mas esses protocolos a gente sabe que às vezes falha, né? sim. E por segurança a gente É melhor acabou não do que fazer mais ou É. menos, né? Tipo, é melhor acabou não- dando essa pausa aí. Falou assim, vamos ser prudentes, porque se de repente alguém acaba tá contaminado no meio, contamina outras pessoas e a gente vem a perder um amigo, fica É traumático, né? Isso aí. E Sim. graças a Deus não perdemos ninguém assim, Ah, que do bom. meio ciclístico, não. Ah, que E você bom. falou que depois que a Claudinha começou, o negócio estourou. Aí Bombou. explodiu. E como que tá? E como que é? A mulherada tá procurando? Como que é Muita mulher, hoje em dia? aí? Eu não sei nem quantas são as mulheres, mas muita mulher. É maioria, não? Chega a ser Não. maioria? Não chega a ser Mas- maioria, mas mas, tá Mas é tá quem manda. páreo a páreo.
Legal, Não é a legal. maioria, mas é quem manda. É quem dita o caminho ali, né? Muita mulher. Quando eu comecei, daí essas duas que ele falou já não estavam mais. Aí tinha a Priscila e a Edna. E elas já eram brutas, elas já subiam o Pico do Urubu zerando, tipo, não punha o pé no chão para subir. Então, para mim, já era assustador pedalar com elas. Né? Uhum, entendi. E é como ele falou, daí você vai traçando metas, vai falando assim, eu vou me superar, eu vou cada dia melhorar um pouquinho, né? E agora a gente vai embora, tipo, Vai embora, não Pico sobe. do Urubu é Vai. fichinha. Aí sim, se eu subir aquilo lá, acho que eu não subi nem a Eu não metade. subo a pé aquilo ali, velho. A pé mas também. não é fácil. Tem muita gente que sobe a pé. Não, mas Não é sério. fácil. Quando eu fui lá, eu fui 2 vezes, né? De Uma carro? eu fui de Você foi de bike. quê? Então, uma eu fui de bike e outra eu fui de carro, eu parei lá embaixo. Cara, você para lá e sobe a pé. Acho que meu carro não sobe, velho. Não sobe, você tem que parar o carro embaixo. Não dá pra subir o carro Ah, ali. tá, não dá Você pra sobe, eu você não- sobe não até um nem certo manjo, trecho, nem né? Não, manjo. agora Não, dá. vai até lá. Agora dá pra Ah, subir. tá dando pra subir até Sim, lá? Ah, agora dá. legal, legal. Só Mas que dá quando uma eu fui- judiada do carro. quando eu cara. fui, eu não sei se... Acho que era porque tinha carro. Enfim, eu não lembro. A gente parou na base e Não. subiu a pé. Não, Cara, pode cheguei subir. lá ofegante, velho. Eles Não, fizeram meu carro não aguenta, não. Um mirante? Fizeram um mirante lá. Ah, da hora. Não, legal. lá a vista é muito boa, velho. Muito É. bonita. Lindo. Tanto de dia, tipo, nascer do sol, quanto sei Você se já fui morre pra pra, lá. subir, mas quando É. você chega lá, você fala... vale a pena demais. Ali- Você nunca foi lá, Da não? hora. Ali é Não um sei, cartão acho que não. postal da cidade de Mogi, É, né? então. E lá é legal que você consegue ter uma visão muito panorâmica da Sim. cidade, né? Então, Você consegue É uma ver, vista ver Mas é punk. toda a cidade É. de Mogi, e do outro lado você consegue ver parte de Suzano. Tá? É muito É. Da hora. bacana. é um prêmio, né? É, É o um prêmio. prêmio. É recompensa. É, recompensa a no primeira final. vez que eu fui foi à noite. Eu nunca tinha ido, então eu não tinha ideia de quantas subidas muito, porque lá tem assim, a subida muito forte, tem outras menos fortes. Então eu não tinha ideia onde estava a subida muito forte. E ele teve que ficar para trás com uma outra amiga que estava mais devagar que Iniciante eu. ali. E aí eu fiquei vendida ali no meio. Não sabia se eu ia ou se eu ficava esperando ele. E aí, nesse dia, eu empurrei. Eu acho que eu empurrei nos 2 paralelepípedos, né? E empurrei na última subidinha também. Aí, desse dia para cá, eu nunca mais empurrei lá. Eu Caramba. parava, descansava e continuava. E agora eu nem paro mais. Ah, aí sim. Legal. Eu, Não, naquele dia que a gente foi lá na trilhinha lá onde que era? Mogi? Putz, eu não vou lembrar. A gente pegou É umas uma cachoeiras cachoeira lá. A lá. gente seguiu o Rafa. Onde que É. a gente tá indo? Vamos seguir no Rafa. A linha do Ele trem adora lá. cachoeira. É, É, então cachoeira ele foi em Luiz sensacional. Carlos. Ele foi em Luiz, Luiz Carlos. Carlos. Na linha do com trem é você. Luiz isso aí, é Carlos. isso aí. Aí Luiz tem uma Carlos. cachoeira. Você Ele anda um ama trecho cachoeira. na linha e aí desce um trilho, tá na cachoeira. E com certeza ele ficou que nem um pato dentro d'água, né? Não. Ele adora, né? É, total. O Rafa É, quando Não vê pode água, ver E a uma água poça tava. d'água. e a Qualquer água, poça d'água ele pula. E a água tava marrom, assim, eu fiquei de fã, nem entrei. o Não, bicho mas tava lá. boa. Você que tava, você Não, tava eu cozido nem- aquele nem- dia. ah, mas- Tava bom. É, eu tava meio esquisito. É mesmo. Mas limpinha tava lá. bom. É. Foi gostoso, a gente curtiu pra caramba. Também é a recompensa, né? Tipo, quando eu vou pedalar, eu vou atrás disso. Tipo, vamos pedalar no asfalto. Não quero. Vamos até É Mogi muito e chato. voltar. Não vou. É É muito planinho, não quero. Cara, eu gosto de cachoeira, eu gosto de pegar trilha, eu quero ver árvore, quero ver... Então só te convidaram pro asfalto até agora, então. É muito chato. Entendi. Por isso que eu não tô indo, porque o pessoal Entendi. só me convida pro asfalto, por isso que eu não tô Entendi. indo. Mas pra essa chegar parada, lá né? tem que andar uma jornada, né? no asfalto. Não, mas a gente tava fazendo um esquema de ir de carro até um determinado trecho, e aí do trecho pegar a estradinha de terra, que aí o clima é mais gostoso, aquele vento Nossa, não tem gelado. comparação. Nós É. não tínhamos Não tem comparação. esse hábito de ir de carro até certos pontos para explorar mais a região. Por conta de tanto roubo de bike agora, tá perigoso muitas vezes você andar ali na região de Mogi das Cruzes, ali na Avenida das Orquídeas. Conheço ali. Tá complicado aquele trecho ali, tá muito perigoso. E muitos ciclistas deixaram de usar como rota esse trecho. Ainda tem muito que usa, Sim. mas caiu demais por conta desses roubos que estavam tendo lá, com muita frequência. Às vezes até diariamente. E aí, o que aconteceu? Muitos agora estão preferindo pegar e ir de carro até um certo ponto, até Mogi, até Sabaúna, alguns, até César. Deixa o carro, tira a bike, faz o pedal lá na região, volta, põe no carro e vem embora. Ou até voltando de trem.
Foi o que a gente fez da última vez. A última vez a gente foi até César de Souza, aí pedalamos lá na trilha. Foi nesse dia que você estava nesse dia também? Acho que eu tava. Foi uma das últimas vezes que eu pedalei com o Rafa. Sim, eu morri nesse dia aí. Isso é doido. Mais que isso que eu morri nesse dia aí foi no dia que a gente foi até Ferraz. Daqui até Ferraz de Nossa, bike. aquele dia foi doido. Daqui? A gente saiu da Saúde. Daqui de São Paulo. Mas a gente Sim, saiu da Saúde daqui, da saúde mesmo. e foi até Ferraz. Judia. Nossa, e Judiou. um sol tremendo. Nossa, tava um aquele sol. dia a gente chegou quebrado em casa. Tipo, muito, Quebrado. muito. Não, eu tava... Parecia que eu tava com febre, sabe? Não e a tava. gente errou o Fica caminho assim, ainda, né? Parecia que tava Não, com febre, e aí teve uns camaradas que errou o caminho, né? O que a gente faz pra gente ter esses cuidados? Quais são os cuidados, né? Tipo, no caso de uma emergência, o que eu preciso ter? Né? Qual que é a minha mochilinha ali, que é a minha melhor Cara, amiga? tem um kit, assim, que eu sempre tenho comigo e poucas vezes eu utilizo comigo. Muitas vezes eu acabo utilizando com os colegas no pedal. Ou até legal. pessoas que eu nunca vi, às vezes eu paro e ajudo. Porque é importante. Primeiro, é importante você sempre fazer um checklist em casa, antes de você sair. Não no dia, não na hora. De preferência até... Por exemplo, você chegou de um pedal, você vai fazer a limpeza da bike, vai deixar ela preparada para o próximo pedal, já checa algumas coisas, principalmente pastilha de freio, uma coisa que o pessoal não tem o hábito de olhar, pastilha de freio. Aí acaba o freio de uma vez, tá ferro com ferro, comendo o disco ali, e na hora é até perigoso, muito perigoso. O cara só vai perceber isso na descida, né? Quando ele estiver sem freio, o manete estiver quase encostando aqui na manopla, ele vai falar, pô, meu freio tá baixo e tal. Quando você vai ver, o cara já tá sem pastilha nenhuma. Tá ferro com ferro. E aí acaba danificando o disco também. Essa manutenção de freio é muito importante fazer. Revisar se a brocagem tá bem apertada, porque já teve vez de eu ver situações em que a roda se soltou. Caramba. A roda se soltou e aí você perdeu um câmbio, fora o risco de cair. Aí a roda se soltou, o câmbio já entra para dentro da roda, já arrebenta a roda, câmbio, às vezes corrente. Então, o ideal é que você aprenda a fazer pelo menos um mínimo, um checklist mínimo. Observa se os seus pneus um dia antes estão calibrados. Já aconteceu de não verificar, até comigo mesmo, de não verificar, achar que tá tudo certo. Quando eu vou pegar a bike para sair de manhã, cheguei com ela pedalando. Aí foi um pedalzinho tranquilo, que não sujou, que não haveria necessidade de fazer uma manutenção. Vai pegar no próximo pedal a bike para sair, o pneu tá furado. Por quê? Porque às vezes entrou alguma coisinha, um fiapo de um arame de pneu, de carro, e ali foi murchando bem lentamente. Quando você vai pegar, surpresa. Nossa. Então, é bom verificar a calibragem dos pneus, se está com o pneu legal. Freio é muito importante. E lubrificar a corrente, cara. Isso aí é importantíssimo. E agora, para sair, isso eu tô falando checklist em casa. Para sair, sempre é bom ter uma câmera de ar, Legal. uma bomba, porque você pode precisar trocar, você tem que ter a bomba. E um kitzinho de ferramenta. Existem uns kitzinhos de ferramenta que vem com chave Allen, com emenda de corrente, para você extrair a corrente, se precisar, se quebrar. Então, um kit próprio para e é pequeno, não é? Ele é compacto. Então, eu tenho. E eu levo também comigo um alicate, um pequeno alicate que é para o Power Link, que é a emenda da corrente. Então, você tem que levar. Caramba. Para dar uma... E tem o Power Link. ali, O Power Link, ele é uma peça tão minúscula, mas ela de uma extrema importância no momento que uma corrente quebra, porque você consegue emendar com a mão. Caramba. Com a mão. Você tira, com o extrator da corrente, você tira o pedacinho do gomo quebrado, coisa muito simples. E com a mão você coloca o Power Link e trava. Então, e sem ele, às vezes você vai tentar ficar fazendo a emenda com o extrator de corrente, até dá, mas não fica tão seguro. E são essas ferramentas básicas que precisa ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Então você entendeu, né? Se você for andar de bike, anda com ele, velho. Pronto, que aí... Vai levar Todo o mundo kit? pensa isso. Vai Se levar o o kit? Messi está no pedal, Tá não tranquilo. Exatamente. Não precisa levar, Tá fica errado, né? tranquilo. Cada Tá um tem seu errado. kit. Não. Tá errado. Não, Tô mas brincando, tô se brincando. você pelo menos não consegue trocar, Mas você tem as ferramentas, isso aí já vai te ajudar muito, porque Sim. vai ajudar você e ajudar o colega. Porque o que acontece? Sempre vai ter alguém que vai passar que Que sabe. geralmente você está andando em rota de ciclista. E que sabe, o cara sempre vai parar e vai te ajudar.
Agora, o duro é quando você vai sem nada. Por exemplo, já aconteceu de estar todo mundo com bike aro 29 e o cara tá com a bike aro 26 e ele não tem a câmera reserva. Putz. Entendeu? E aí a dele fura. Aí você tem que estar vendo quem tem um kit de remendo para tentar remendar e tal. Ou então tentar enfiar uma aro 29 dentro, uma câmera aro 29 dentro. Só que aí ela corre o risco de morder e furar ela de novo. Entendeu? Então tem que ter. O ideal é que tenha. Geralmente você tem uma bolsinha que vai embaixo do banco, você coloca ali a câmera reserva. É um kit compacto, né? Porque tem que ser, né? Porque tem que ser quando compacto. Você vai pro ciclismo, você tem que ir com roupa leve, você não pode estar carregando. O peso do que você carrega e o peso da bike influencia muito, né? Sim. Então era isso que eu ia perguntar. Tipo, o kit ele tem que ser compactozinho. É compacto, mesmo. Ele compacto. Né? É compacto. Eu já vi uns caras pedalando que você olha assim, parece que tá cheio de coisa aqui, comida, né? Isso aí tem que ter mesmo. Tem que levar. Não. Mas é um monte assim. O cara tá com saco de dependendo- pão mano. Não, mas dependendo da onde Tem que cara, levar, você né? vai, você tem que ir com os Não, mas bolsos cheios mesmo. Não, tem, mas Tem. é engraçado Não, eu já vi que mesmo, tem tem uns uns cara que é, tipo, que é exagera, muito tipo, exagerado. não é, Sim. o caminho não nem... O cara tá com... O cara, tipo, O vai, cara né? coloca num bolso que ele coloca um saco de pão puma e no outro ele coloca uma garrafa Não, é de que a café, gente brinca muito que tem o Peba, né? A gente classifica o Peba. Cara, todo mundo tem um pouco do Peba. Uhum. Eu acho que é gostoso você deixar isso em você. Tirar a ideia da cabeça que agora eu sou o top, eu sou galáctico, eu sou isso. Não, cara, eu acho que tem que ter a essência. Eu tenho alguns ciclistas que tá no nosso meio que o cara participa de campeonato e participa de prova. Eu vou dar o Argeu como exemplo. Tem o Barba também como exemplo. Os caras participam de prova e os caras disputam pódio numa classificação da mais top. E muitas vezes os caras estão lá no pódio, estão sendo premiados. O Ageu vai no você meu entendeu? pedal de quarta-feira. Só que os caras também são humildes no sentido de que quando é para sair num pedal com o pessoal nível intermediário, vamos andar como intermediária. Para andar com o pessoal iniciante, vamos andar como iniciante. Se quebrar uma bike, o Argeu mesmo é um cara que ele pode estar passando por qualquer um. Se ele vê um cara que a bike quebrada do outro lado da avenida, ele vai parar e vai ajudar. Não importa quem seja. Então eu acho que essa essência assim, de andar com todo mundo é muito importante. É claro que há momento que você vai querer fazer um treino específico, principalmente quem pratica a prova aí, o cara tem que ter um ritmo de treino. É importante. Mas você não pode perder essa essência. E aí, voltando aqui para a questão de andar com os bolsos cheios, geralmente o Peba gosta de levar muita coisa. Gosta de levar comida, gosta de levar corta-vento. Quando tá marcando que vai fazer 25, 30 graus, ele tá levando corta-vento. Entendeu? O cara já sai com uma camiseta por baixo, aí daqui a pouco põe no bolso, aquele bolso volumoso. É assim, mas depois a gente vai aprendendo, você vai largando um pouco as coisas mais de lado. Mas eu mesmo, quando pedalei, tudo que eu comprava, eu falava assim, eu vou levar. Até de dia você queria levar iluminação noturna. Deixar já preso na bike. É só peso que você tá levando, não é pior. E se molhar, você vai estragar o equipamento de bobeira, ficar molhando direto. Não que não possa molhar, né? Mas não tem necessidade. Você vai fazer pedal à noite, você leva iluminação. De dia, o máximo que você pode levar é a iluminação, um LED atrás, que é bom. Ele ficar piscando durante o dia também é muito bom. Mas aí você vai andando com os bolsos cheios. Um lado tá bolachinha, salaminho. O cara leva doce. sacanagem, né? Barra de cereal. Passa, passa pura. Ele falava, dá energia. Amendoim. Ela é um açúcar bom. Amendoim. Ele falava. E outra, uma dica, sai mais barato você comprar no mercado, você levar no bolso e você ir consumindo. Porque às vezes a pessoa vai... Por exemplo, uma das coisas que a gente consome muito é bananinha. Todo ciclista gosta de parar em algum lugar e comer uma bananinha porque é energia rápida, é açúcar, né? Energia rápida, paçoquinha também, é energia rápida. Só que às vezes... então. Porque o que acontece? Se você não repor o que você está perdendo, chega uma hora que bate o prego em você porque você teve uma desidratação, ficou fraco, cai. Aí, então, o ideal é manter. Não é você falar assim, vou andar daqui ali em Mogi... comer uma feijoada. E vou levar um monte de coisa. Não é assim. Mas dependendo da intensidade do que você vai fazer, você tem que estar repondo. Sim. Então, tem até uns gelzinhos. Gelzinho e tal. Up, né? É legal. Eu tomei isso aí da outra vez que eu fui. Eu tomei. Não, ele tomou, cara, e saiu vazado assim. Não, eu senti uma diferença tremenda. Não, eu e minha esposa, a gente tomou e saiu um gás. Eu falei, caraca, o negócio é bom mesmo. Só que aí no outro dia...
A conta chegou. A gente tava quebrado. É, porque ele te dá energia, você vai e na você hora, desgasta muito, né? É na hora. É na hora. E aí depois o corpo cobra, né? Tem gente que leva cápsula de sal também, é bom, dependendo da intensidade que você vai fazer, porque às vezes está repondo, você está lá comendo uma bananinha ou uma paçoca, só doce. Né? Você tem que dar uma Às vezes controlada. a cápsula de sal você consegue dar uma equilibrada. Às vezes porque muitas vezes você está num lugar, dependendo da trilha que você está, que você vai sonhar e que vai encontrar algum lugar para comer, não vai. Lugar para comprar uma água. Não acha nem para comprar uma água. Tem que pensar em tudo isso. Ainda mais Por isso MTB, que né? sai. O MTB que você A trilha que você vai fazer, você tem que, Faz toda a você tem que diferença. conhecer. tem que conhecer. A E agora, em questão de logística, o seu Cláudio tem 61 anos, cara. Um cara que E acompanha vocês. Não. acompanha você. A gente, que não acompanha ele. Caraca, vai embora. O cara pedala muito, meu. 61 anos, é 170, 150 quilômetros com 4.000 de altimetria, 3.000. Nossa. No outro dia ele faz um regenerativo de Caramba. 90 quilômetros. Não para, ele é apaixonado pelo esporte mesmo. E vocês, qual que assim que vocês fazem mais, assim, tipo, de quilometragem, mais distância, assim, numa média? Então, hoje eu tô meio pé no breque por conta do trabalho, mas a gente gosta de pedalar na casa. O MTB, confortável mesmo, é até 100 quilômetros. É confortável. MTB, o que seria o MTB? É mountain bike, né? Ah, tá, É. mountain bike. Tá. Até 100 quilômetros, dependendo do tipo de terreno que você está fazendo, é confortável. E é muito relativo, porque às vezes você faz um percurso de 70 com muita subida que vai te deixar super desgastado. E às vezes você faz um de 100, 120 que não vai te deixar tão desgastado. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a Rota da Luz. O percurso da Rota da Luz que é de Mogi a Aparecida do Norte. Sim. Não é mais pela rodovia. Criar a Rota dos Romeiros, que vai cortando por Salesópolis, Santa Branca, Que vai pegando estradinhas, né? Paraibuna. É só estrada de terra. É um percurso que, se você for analisar, o total dá 225 quilômetros, mais ou menos. E quando você faz em 2 dias, e você anda o primeiro dia médio de 125 quilômetros, esse 125 quilômetros, ele é desgastante dependendo do ritmo que você vai fazer e da sua capacidade de treino também. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas se colocam em situações em que elas não estão preparadas. Porque não adianta, é igual eu contei no início aqui. Quando eu comecei, eu fui só até Mogi, depois eu fui aumentando um pouquinho mais e fui mantendo a rotina de treino, pelo menos. Vai se acostumando. Pelo menos começamos só no final de semana, daqui a pouco já tinha o treino, quando foi criado o Loucos, já tinha o treino no meio da semana, mais os pedais de final de semana. Então, o corpo vai ficando condicionado para isso. Agora, tem gente que consegue fazer a Rota da Luz em um dia de boa. Faz esses 225 quilômetros. Tem caso, o Barba mesmo, ele já fez a Rota da Luz num dia, indo até lá, pela Rota da Luz, e voltou pela rodovia. Num dia só, numa paulada só, 300 e lá vai bolinha. É porque pela rodovia é mais curto, né? O trajeto, né? Ele falou que quando chegou em casa também, o nome do banco Physique tava em braille na bunda dele. Tava tatuado, né? Imagina. Tava marcado. Então, cada um tem uma capacidade. Então, se você for analisar, o que para um faz tranquilo, para outro é uma penitência. Então, tem que treinar, não tem outro segredo. E todo mundo pode chegar onde quiser. Porque eu falo para você, quando eu iniciei, jamais eu imaginava que um dia eu fosse fazer Rota da Luz. Eu falava, não, você tá maluco, cicloviagem, que é praticamente uma cicloviagem. Com mochilinha, com garupa e tal. Eu falei, nunca que eu vou fazer isso daí. Cara, daqui a pouco você fala assim, nossa, um dia eu vou fazer Rota da Luz. Você vai ver se tá fazendo. Aí Você já fez a primeira vez, depois a segunda? então, eu fiz 2 vezes só Rota da Luz. Mas a primeira vez eu sofri muito, porque eu tava com uma bicicleta muito pesada e com garupa nela. Tudo deu 20. Com garupa? Tem que pôr a garupa porque você precisa levar o alforge, que é o alforge, na verdade, para você poder levar a mochilinha para você dormir na pousada. Você precisa de roupa. Tá certo. Para você dormir lá, roupa para você sair no dia seguinte.
Você levar alguma coisinha pra você ir comendo ali, água. Então você tem que ter alguma coisinha, não tem que ter uma mochilinha, mas por menor que você deixe, mais compacta, você acaba ficando pesado. Pesa, né? É um peso extra que você não está acostumado a andar durante o dia a dia. E aí o corpo sente, você sai pedalando, carregando uma bagagem. E até se adaptar no começo, demora. E aí o que aconteceu? Na primeira vez que eu fui, eu sofri um bocado. Eu achava que eu não ia conseguir concluir lá e conseguir. Da segunda, já foi com equipamento um pouquinho melhor e sem a garupa, que a gente foi com carro de apoio. Então foi fantástico, foi muito mais fácil. Vocês foram com um carro de apoio, então, acompanhando vocês? O carro, porque aí o que acontecia? O carro era para caso de uma quebra de uma bike, alguma coisa, e principalmente para a gente não precisar levar peso. E as mochilinhas já iam lá. E em questão da alimentação e a hidratação foi fundamental, porque quando você vai só com a mochilinha lá, o alforje, com água, num lugar desse que você não acha lugar para comprar água, até nisso você tem que dosar, você tem que ir dando um biquinho na garrafa, guarda um pouquinho para depois. Só ir hidratando, né? Só hidratando aos poucos. Quando você tá com carro de apoio, o carro para, você já pega uma fruta, você já toma água de coco, já completa sua garrafinha de água, e já é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Pensando em percursos grandes, assim, tipo, tudo bem, você teve o carro de apoio na Rota da Luz e tal, mas vou fazer um pedal, que é um dia só de 100 km aí. Pensando na alimentação, qual que seria o ideal? O que eu tenho que levar? Tipo, a gente brincou aqui sobre a uva passa e tal, mas, tipo, vou fazer. O que eu preciso levar realmente? O ideal é que nessa logística, você conseguisse, se tiver um ponto estratégico para você parar e se alimentar. Por exemplo, se você, dependendo, você vai para uma cidade, você vai passar por alguma cidade, por exemplo, 11 horas da manhã, tendo a oportunidade, se puder fazer um lanchinho lá ou por volta do meio-dia almoçar, beleza. Caso não, é bom sempre estar levando. A gente costuma levar bobeirinhas mesmo, cara. Leva um salgadinho torcida na bolsa, outros fazem amendoim torrado, outros acabam levando bisnaguinha com queijo dentro e tal. Você faz a sua... Então, é equilibrado no açúcar e no sal, né? Que vocês falaram também. E a água, o problema maior é a falta d'água. Então você tem que estar controlando isso daí. Quem bebe muito, às vezes ela bebe muita água. Às vezes eu poupo a minha, sabendo que ela vai acabar, sabendo que a dela vai acabar e ela vai vir na minha. Entendeu? Que eu consigo, eu acho que é porque ela transpira muito mais que eu. Acho que vai de pessoa para pessoa. Então, só que quando baixa a sede também, aí pronto, aí você tá lá ferrado. Se então, for pra levar água ou água de coco, qual que é melhor levar? Água de coco. Água de coco água de coco. Ela mata a sua sede e ela vai a gente leva, às vezes, na mochilinha, compra essa de caixinha mesmo, leva na mochilinha uma aguinha de coco e toma no pedal. Né? Às vezes, para em algum lugar, compra uma água no caminho. Um percurso de 100 km, dependendo da galera que vai, é tranquilo. Se tem um nível intermediário para frente, 100 km é até tranquilo. Agora, para quando a pessoa é um grupo que está um grupo muito grande, com pessoas que estão ali tentando se superar, fica extremamente maçante, cansativo, é o dia inteiro. E você não pode deixar ninguém para trás. Sim. Tem que estar acompanhando, tem que... Às vezes... É o pelotão, né? Você vê que o cara tá quebrado, você tenta dar um gelzinho para ele, um BCA que ajuda na recuperação muscular. Toma aí alguma coisa. Já, na Rota da Luz mesmo, o Raul, ele já não estava muito legal. Dessa segunda vez que eu fui, estava cansadão. Eu tinha BCA e cápsula de sal. Aí eu dei para ele falou, ô Messi, que veneninho foi esse que você me deu, velho? Pô, mano, eu revivi. Coisa simples, né? Então às vezes a pessoa tá desidratado, né? Então, cara, coisa o Rafa simples. já me empurrou na subida já. Já, verdade, eu também, pô. Várias vezes. Ele já. tá lá na morrendo, morrendo. Você só sente a mão dele atrás assim e vai. O Messias é bom nisso. E dá aquela... Fala, vamos aí, campeão, né? Que o Rafa fala quando o cara já manja e tal, e você quer zoar com ele, você fala, vamos aí, campeão, vamos aí. Você dá uma zoada assim. Vai né? provocar. E hoje o grupo Loucos por Pedal tá nesse tamanho, nessa proporção. Vocês chegaram a perguntar quantas pessoas saem, varia muito, porque acaba criando um rol de amizade, às vezes um grupinho aqui, um grupinho ali, os subgrupos, né? Então, às vezes,
você lança lá que vai fazer um pedal para um lado, outro lança que vai fazer para o outro, acaba indo um pouco para cada lado, nem todo mundo pedala, tem muita gente que está no grupo e vai só esporadicamente mesmo, então não passa muito, é até ruim quando vai muita gente, porque acaba demorando, rua, é né? normal. Sim. É normal. Caminho né? todo e pra demora gerenciar mais, né? também muita gente é difícil. A chance de ficar alguém pra trás é maior, né? Isso. Você Pra vai eu- perdendo, você perde um pouco o foco. E pra eu pedalar, vou pedalar. O que é interessante eu ter? É interessante ter um velocímetro, não é? Fora essas coisas. Tô falando de coisas... Mais tecnológicos, assim? que a mais, assim, que talvez não precise, mas aquela galera fala, não, é bom ter e tal. O que é bom ter mesmo, que é o básico que você falou, né, um kit remendo e tal, mas na bike, é bom ter um freio a disco? Não, pastilha, tanto faz. Cara, o equipamento ajuda muito você ter um desempenho um pouco melhor. Só que assim, te dá a mesma coisa. Vamos supor, se o cara me der uma Ferrari para me dirigir, eu não vou nem saber sair do lugar com ela. E talvez eu ainda faça nhaca. Né? Então, Verdade. bicicleta, cara, eu não achava que era um mundo tão vasto. Porque você hoje consegue ver no mercado bicicletas no valor de R$900. E você vê na outra ponta bicicletas valendo R$100 mil. Nossa. Então, é para vários públicos, né? Imagino E eu... faz diferença mesmo? Pegar uma de carbono, sei lá, bem Faz, levinha. faz diferença. Faz diferença. E outra coisa, às vezes as pessoas vão comprar lá fala assim, é só para começar. Às vezes você compra uma bike muito simples para você começar, e aí o colega que está te chamando para pedalar, ele fala assim, não, eu vou te ajudar, vamos lá, vai ser tranquilo. Tem muito essa pegadinha, vai ser tranquilo, cara. Eu já caí nessa aí. Entendeu? Também. E aí o logo cara ali. começa a te levar para uns morros, e aí você vai olhar lá, a sua bike é uma catraquinha desse tamanho, pequenininha atrás. Cara, você vai fazer força igual a que o Rafa te vendeu. Desse tamanho. É uma catraquinha. E o Rafa, só que o Rafa tinha o Rafa tem uma força descomunal. Ele é muito forte. Ele subia aquele pico do Urubu me fazendo raiva com aquela bicicleta, cara. E eu caminhei um pouco melhor, ficando pra trás até hoje. Eu dou graças a Deus que ele não tá pedalando. Quando ele voltar, ele vai tomar uma surra. Pior que ele parou Vai de se pedalar. ferrar. Uma segurada. E ele não, ele ia ali na força do ódio, ali se superando e tá. Por isso que quebrava eixo, porque é muita força. Sim. Não alivia, né? Então, um equipamento faz a diferença. Se você tá com a bicicleta um pouquinho melhor, não precisa ser uma de carbono, mas se tem uma bicicleta que ela tem mais marcha, por exemplo, com um cassete de 10 ou 11 velocidades, ou 12 atrás, eles são grandes. Então, na subida, você vai subir bem mais fácil, você vai fazer menos força. É claro que tem todo em cima disso, tem uma técnica também para você subir. Você vai aprendendo. Só que, se você também tá com a bike sempre pesadona, cara, a chance de você... Quando eu comecei com a bicicleta Aro 26, ela era pesada, era 21 marchas só. Então, era muito limitada. Eu nunca consegui zerar o pico do Urubu. Quando eu passei para 29, que já era 27 velocidades, aí tinha um cassete maior atrás, aí eu consegui. Aí foi superando. Aí você já vai querendo diminuir o tempo. Poxa, se hoje eu subir em 45 minutos, amanhã eu quero ver se eu consigo baixar. Aí você vai tentando se superar. É legal isso daí. Agora, aí às vezes a pessoa vai iniciar, vai começar, o cara tá com uma bike bem simplona. Aí o colega, em vez de levar ele numa reta, tipo o que o Pedrão fez comigo, vamos em Mogi, vamos voltar, você vai sentindo e tal. Aí você vai dando umas dicas. Por exemplo, freio hidráulico é muito importante em relação ao freio mecânico, porque o freio hidráulico, ele te traz mais segurança. Por exemplo, não corre o risco de a pastilha vai acabando, chega uma hora que o manete está batendo aqui na manopla e não tem mais regulagem, não tem mais onde esticar o cabo. O hidráulico, ele vai se ajustando. Sim. É igual de moto, freio de moto, ele vai se ajustando. Se acabar a pastilha, você ainda vai ter, no manete ainda vai ter como você frear, vai danificar o disco. Sim, mas ele te traz uma segurança muito maior. E é muito mais eficiente também. Sim. Muito mais eficiente. Porque se você vai começar a fazer umas descidas loucas, você precisa de freio. É igual o cara quando prepara um carro. Ele não vai só mexer no motor, vai precisar de freio. Então, eu acho muito legal isso daí. E freio faz toda a diferença. O cassete faz toda a diferença. Entendeu? Rodas mais leves também é interessante.
Às vezes a pessoa tá com uma bike muito pesada, para ela arrastar aquele peso o tempo inteiro, ela vai sofrer mais quem tem que estar com o equipamento mais leve. Eu falo porque depois que eu consegui comprar uma bike, montar, que a gente foi comprando as peças, guardando, montando a bike de carbono, o meu rendimento melhorou muito. Melhorou muito. Então você sabe que o equipamento faz diferença. E quem tem hoje essas naves que custa aí 30, 40, 50 mil, o cara vai ter mais vantagem. Mas é claro, se ele treinar. Sim. Se ele treinar, se você comprar. Não adianta pegar uma de 40 mil e dar na minha mão, que eu vou ficar Se pra trás você não ainda, treinar, né? você não vai pra Tem que canto treinar. nenhum, meu irmão. Não adianta. E eu, quando eu vou pedalar, eu sinto que dói muito, assim. A questão da perna aqui, né? Onde eu Dói. sento ali, né? Bem na nádega, assim, dói muito, né? E Os para de glúteos. doer isso aí ou não? Nunca para? Não, Só acostuma. acostuma. Você Acostuma. põe a roupa, a Sim, bermuda, coloquei com a gel, bermuda, e coloquei. Dói Dói. ainda? Não, então. Talvez não é um super gel também, né? Talvez bermuda- a qualidade da bermuda não sei se é muda. inferior, né? Muda diferença sim. Influencia. Muito. Qualidade da bermuda, da forração. Banco, né, também. Influencia o O banco. banco. Às vezes, cara, um banco que pra mim ele é super confortável, pra você não vai ser. Porque é muito particular, é muito pessoal. E é muito Tem- difícil escolher isso, né? É muito difícil você conseguir achar um que se Chegar adeque. naquele. Cara, demorou pra mim conseguir um banco que não me incomodasse tanto. Quando eu achei, eu falei, poxa, o Barba falou, ó, eu tenho um desse aqui, eu uso, não me incomoda. E eu achei muito confortável. Já teve vez de eu emprestar a minha bike pra Ju e ela falar que o banco pra ela é desconfortável. Por Olha quê? isso. Porque homem e mulher, e cada um tem o ossinho na bunda, é skill, eu acho que é skill que chama. Skill. Que chama, cada um tem um tamanho, uma distância ali. Então é onde ele vai apoiar ali, no banco, dependendo, vai incomodar mais em mim e você não vai incomodar nada. Sim. Então é muito particular isso daí. Para isso também existe Bike Fit. O Bike Fit, um cara especializado, ele tira todas as suas medidas e ele tira as medidas da sua bicicleta, do teu banco, a posição do banco, se está muito para trás, se está muito para frente, a altura do canote, tamanho da mesa, o tamanho do guidão. Ele consegue ajustar tudo isso daí para você sentir menos dor, para você se adaptar. Era uma coisa que eu ia perguntar. Tipo, como que eu faço pra montar a minha bike? Não montar, mas ajustar a minha bike pra que ela fique confortável pra mim. Então eu tenho que ir atrás de um especialista. Eu não consigo fazer isso eu mesmo. assim. Se você tem muita dificuldade, não está conseguindo, tem especialistas e muitas vezes a gente consegue, por exemplo, eu nunca fiz um Bike Fit, mas eu sempre ouvi muita dica, ó, a posição do seu banco o bico tá um pouco alto, tenta baixar um pouquinho. Então, ó, o joelho não pode ficar esticado, tá? Deixa um pouco flexionado. Aí você vai aprendendo, vai pegando umas dicas de um, uma dica de outro. Aí você achou a posição do canote, geralmente até marca ali, faz uma marca nele para caso você precisar de fazer uma manutenção, desmontar, você saber qual a medida que ele estava. É legal. Mesa também, às vezes a pessoa tem a perna longa e o tronco curto. Então, às vezes, o quadro do cara, a geometria não bate com o corpo do cara. Tem tudo isso daí. Tem toda uma entendeu? ciência, né? Tem toda uma série de medidas. Então, é legal, cara, você, às vezes, procurar um especialista e você ter noção. Porque muda muito de fabricante para fabricante. O que é para por exemplo, Opa, aí sim. Sim, valeu. Valeu. As meninas, por exemplo, as mulheres. Opa, obrigado. Obrigado, hein? Valeu. Obrigada. As mulheres também. Tem toda uma geometria, tem quadros, tem bicicletas que são quadro feminino, também, geralmente o tamanho para elas, dependendo da estatura, por exemplo, o dela é quadro tamanho 15, o meu tamanho 17. Tem gente que consegue se adaptar com um tamanho, mesma altura que ela, mas consegue se adaptar com um 17, porque às vezes a pessoa tem um tronco maior, um braço um pouco maior, a perna às vezes um pouco mais curta, então tem medida. Bicicleta eu não sabia, mas bicicleta tem medida. Ou seja, eu vou comprar uma bike, se eu for comprar numa loja, eu não vou ter quando eu falo assim, Essa loja referência. Decathlon, vamos Entendi. falar assim, Centauro, tal. Se eu for comprar uma bike lá, eu não vou ter muito bem isso. O interessante é eu comprar a bike num cara que vai me dar um atendimento mais personalizado. Na Decathlon, eu acredito até que eles têm um pouco mais de conhecimento em te orientar, às vezes, no tamanho ideal para você.
O tamanho ideal. Mas são bikes prontas. Então, é isso, São é bikes isso que prontas, eu tô pensando. né? Porque lá você chega lá, tem um monte de bike pronta. É, então, são bikes prontas. pra eu O acertar máximo a que ele minha- vai poder fazer para você, ali na hora, é falar assim, ó, o tamanho do seu quadro é Tamanho do 19. quadro, né? Ah, o tamanho do seu quadro é o 17. Entendeu? É o máximo que ele vai acabar fazendo para te orientar. Agora, Entendi. quando você vai montar uma bike numa bicicletaria, que o cara é especializado, o cara tem conhecimento, ele vai falar assim, ó, talvez essa mesa de 90 milímetros, ela, para você, vai ficar ideal. Talvez para você o ideal fica essa de 70 milímetros, um guidão um pouco mais largo e tal. Então, às vezes, por exemplo, o Hélio, a minha bicicleta eu montei com o Hélio Bikes. O Hélio, É isso que eu ia te pedir. Entendeu? Pra indicar alguém do Alto Tietê, alguém que tá com vontade de começar, já. então, Quem que você o Hélio, recomenda aí? o Hélio Bikes, eu montei minha bike com ele. Então, Ah, legal. eu peguei muita dica com ele lá também. Entendeu? Ó, mestre, faz assim e tal. Põe essa mesa, acho que vai ficar legal. Uma mesa negativa. Tem a questão da mesa negativa. A negativa, ela deixa um pouco para baixo. Então, a negativa, geralmente, ele usa uma mesa um pouco mais curta, porque você vai ficar numa postura um pouco mais inclinado. E vai te dar o quê? Ela vai te dar um pouco melhor de rendimento em subida. Sua bicicleta não vai ficar empinando tanto. Entendi. Já a mesa positiva muda o seu ângulo e a bike fica empinando. Então, tem séries de detalhes assim Tipo, importante. A posição, a postura, tudo isso vai Importante, tem influenciar alguns detalhes na hora do seu importantes. desempenho. E aí, tipo, comecei com uma bike pronta. Vai lá, fui lá na Decathlon, comprei uma bike pronta, tô indo, tô desenvolvendo. Na hora que e aí a pergunta, né? O ideal é eu começar com essa pronta, sofrer um pouco, calejar um pouco, e depois ir para uma melhor, ou não? O ideal já é eu já ir agora numa bicicletaria e já o cara montar uma para mim. Aí depende, isso é muito relativo. Porque eu vejo muita gente que começa com uma bike simples e tem um desejo de superação enorme e que vai pegando gosto e às vezes demora muito para conseguir comprar uma bike melhor, mas não desiste, mesmo com uma bike mais simples, vai assim mesmo e encara legal. E eu acho que é muito relativo, cara. Se você pode, eu costumo dizer, se você pode, tem condições de começar com um equipamento um pouquinho melhor e achar que é investimento, invista. Sim. Se você não pode, começa com uma bike simples. De acordo com o que você puder ir dando um upgrade, melhorando, vai. Porque o importante é você se apaixonar pelo esporte. Se você se apaixonar pelo ciclismo, cara, você começa a ficar numa paranoia, que você começa... É incrível, você começa a viver cara. aquilo, né? Quando eu comecei, eu não teria coragem de dar 5 mil num quadro de carbono. Caraca. Nunca. Quando eu comprei a minha primeira 29, que eu paguei 2.900, ela falou assim, você tá maluco? E ela já tava no grupo já? Não, ela não tava, pedalava tá. ainda. Ela falava assim... Aí depois que ela entrou no grupo, ela viu que... ela olhava... comprou uma Vale a também. pena, né? Ela olhava assim, aí ela falava assim... Eu falei assim, gostou? Eu falei, gostou? Ela falou assim... Eu não tô vendo aonde tem R$2.900 aí. Entendeu? E eu pensava que eu tipo, nossa, agora eu comprei uma bike top. Estourei. E aí eu percebi que não era. Era uma bike pesada, só era uma 29, era um pouquinho melhor do que a 26 que eu tinha, mas que ainda precisava melhorar muito. E aí aos poucos você vai melhorando, cara. Então, se você falar assim, compra logo uma boa, isso aí o cara pode comprar uma boa e abandonar ela lá. De repente ele sentir dor, achar, poxa, comprei essa bicicleta, tá doendo tudo. Vai doer mesmo, cara. É igual você entrar na academia. Você entrou na academia, suas primeiras semanas, às vezes o cara faz ali um pouquinho, passa pra você no primeiro dia um pouquinho de treino de perna, um pouquinho de treino de peito, braço, ombro. O cara passa tudo, só que tudo moderado, pouquinho, Sim. tudo leve. É o suficiente para 2 dias depois. No segundo não dói tanto, mas o terceiro parece que você foi atropelado. Né? Só que depois você vai acostumando, você vai aumentando a carga, daqui a pouco você tá se olhando no espelho. Aí você já começa, caramba, tá dando Caramba, olha a carga que eu já tô pegando aqui. E você vai se superando. No E ciclismo é é muito assim. interessante isso, assim, tipo, tem muita gente que eu vejo que pedala, o Rafa é uma referência também que eu vejo que pedala, e a paixão que tem em volta disso, né? E é interessante, é o coletivo, né? Então, são 60 pessoas
na média ali, né? Que vocês falaram, são 60 pessoas apaixonadas por aquilo, se ajudando. Então, é um coletivismo muito legal. E é bacana se sentir pertencendo daquilo, né? Você se sente... Acolhido no lugar, assim, né? Quando eu fui naquele pedal de iniciante, eu acredito que vocês possivelmente estavam nele, mas enfim... muita gente, era né? muita gente e era interessante, tipo, todo mundo brincando, dando risada. Você via que tinha pai junto com o filho pedalando, então vira uma Bem prática coisa de familiar, esporte. né? Então, é uma prática de esporte, mas é familiar. E por isso que o pessoal um negócio gosta muito desse legal. treino de quarta-feira, justamente por isso, porque é um treino mais leve, que pode ir tinha o pai com a criança de 9 anos, e tem a esposa que está começando, como a esposa do Rafa, ela estava começando, Sim, a Gabi. e ela não ia todos Começando, os mas dava um dias. pau em nós, hein? Entendeu? Então, eles gostam desse pedal justamente por isso, porque tem essa pegada mais leve e a gente procura... E o legal é que daí, quem parte aprendendo, sendo incentivado, depois passa a ser incentivador, cara. Isso. É verdade. Dá frutos. É uma religião, né? Tipo, Você gosta, vai fruto. chamando gente, né? Dá frutos. E agora, é quase uma pirâmide, né, E a velho? gente precisa dessas pessoas nos ajudando, porque você pensa, como que dá conta de 60 pessoas? Ou 30, como tinha quarta-feira passada? Eu não tenho condição de dar conta. Sim. Ele não estava comigo, ele estava trabalhando. Então, eu preciso dessas pessoas para ficar uma na frente, outra no meio, outra mais... Tipo, os mais pra mim- experientes ficam em posições Isso, estratégicas pra não... E aí fica Legal. sempre uma pessoa fechando, que é o nosso amigo Gil. Quando ele está no pedal, eu fico despreocupada. Ele é bombeiro, ele tem aquela coisa de não deixar ninguém nunca. Então, se ele está no pedal, eu sei que vai fechar sem ninguém ter ficado para trás. tem que muita legal. gente bacana. Não, Tem e se ajuda, né? Eu tem o vejo que a galera se Godofredo. ajuda, né? o Godofredo Godo também é assim. Cara, vai faltar nomes aqui. Não dá para... Alguém vai ficar pra trás. Não A dá gente pra vai começar a falar. dar nome. Tem o Não, Godofredo que é mas assim, vocês se sabe? ajudam, eu digo nem assim na bike, mas eu vejo que alguns gente, estão passando às vezes O dificuldade. Rogerinho uma também coisa, é muito assim. Nossa, Um ajuda o hoje- outro, né? É, Sim. sim. Hoje mesmo a minha corrente, hoje eu fui pedalar e ele não foi, ele estava atrapalhando. E a minha corrente caiu para fora. E daí eu fiquei, e o Marcelão estava na frente. Daí eu puxei um pouco o câmbio aqui, mas eu não conseguia segurar a bicicleta e aí parou um rapazinho, quer ajuda? Aí ele segurou a minha bicicleta e eu fiz. Então eu nunca vi ele na vida. Sim. Né? que legal. Então, Não, e tem vocês, muito eu isso. digo assim, e também ajudam até quem tá às vezes passando por necessidade, assim, Ah, fome mesmo, né? Eu não, já a gente vi, tem a nossa vocês ação fazem social, tem. uma ação social. Antes exato. da gente entrar na ação social, eu quero voltar aqui na questão. Você perguntou para iniciar. Eu acho melhor iniciar. Uhum. Igual eu falei, acho que o importante é você ter força de vontade. E falar assim, eu vou sofrer no início, mas eu vou me superar. Você tem que entender que ninguém começou. Uma criança que você vê ela hoje correndo, ela começou engatinhando. Sim. Hoje ela já está maior, hoje ela já corre, ela já brinca. Hoje não precisa o pai estar parando ela, mas ela começou engatinhando como todo mundo. E no esporte, em geral, é assim. Acredito que, em geral, posso dizer em geral, é assim. No começo é sempre muito mais difícil. E eu tenho um amigo que ele, para mim, ele é o maior exemplo de superação. É a tua referência. Ele é referência para mim e para muita gente, é o Zezé. O Zezé, ele é irmão do Pedrão. É outro cara que é exemplo de superação e humildade. Esses caras, cara, é incrível. Só que o Pedrão sempre teve uma vida regrada no esporte. Então, ele conseguiu sempre ter uma boa alimentação, dieta e tal, participar do fisiculturismo. E o Zezé não. O Zezé vinha de uma vida sedentária. E o Zezé, essa semana, ele completou 57 anos. E ele é irmão mais velho do Pedrão. E o Pedrão já está com 53. E você vê, a superação é algo incrível. O Zezé, quando eu vi ele a primeira vez, nós estávamos indo num pedal na Tia do Torresmo, que é lá para trás de Sabaúna. Sim. Sei pra onde fica. Então. E eu encontrei ele a primeira vez, ele já estava pedalando alguns dias. E ele estava com uma bike simples, bem acima do peso, ele pesava 135 quilos. Caramba. Bem acima do peso. Eu achava que ele não ia conseguir concluir o pedal.
Falei assim, ele não vai conseguir concluir. Quando a gente chegou na tia do torresmo lá, ela vendia uns torresmos, R$10 cada torresmo, que a gente falava que era barrinha de cereal, desse tamanho, cara. Isso que eu ia falar, não sabia não que você sabia da barrinha de cereal. O nome, né? Eles dão esse nome aí. Dava um palmo, mais ou menos, pô, Caramba, aquele torresmo. Sei que ele comeu, É bom. se não me engano, ele comeu 2 torresmos lá, 2 ou foi 3? Foi 2, né? Cara, E você levou- viu, né? Qual data tal? Quantos? 2. Você viu? E levou 4 Pra viagem. no bolso aqui pra viagem. Caraca, Falou que ia ô levar louco, pra bicho. esposa dele. Eu falava assim, poxa, ele não vai perder peso desse jeito, né? E ele fala assim, mas muita gente não acreditou. E eu falei pra ele, Zezé, eu não acreditei, cara, que você ia se superar Você dessa foi um forma. deles, né? Hoje o Zezé, ele deve estar mais ou menos com 79 quilos. Caraca, bicho. 79 quilos. Emagreceu muito. Mas ele deu uma maneirada ou continuou igual, comendo? Comendo. Não, comendo não, não. igual, não. A alimentação, ele mudou a alimentação dele completamente. E só que o desejo de pedalar dele, cada dia foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. É tanto que esse ano, ele já participou de campeonato Desafio Rural. E ele Caraca, foi, meu, que na legal. primeira disputa dele, ele foi pódio em segundo lugar. Caraca. Então aí é que eu te falo. Tá na nossa cabeça os limites, cara. Sim. É a gente que cria os bloqueios. Eu criei esse bloqueio de achar que eu não chegaria em Mogi e voltava. E aí eu fui e consegui. Aí achava que não ia até Pindorama e voltava. Fui e consegui. Com incentivo, pessoas incentivando é muito importante. E o Zezé, ele é um cara que o coração dele não cabe no peito. Emotivo também. Por isso que eu me identifico muito com ele, porque eu também sou assim. E ele foi se superando e foi servindo de exemplo para as outras pessoas. Foi dando o testemunho dele. Ó, pessoal, todo mundo pode. Aqui, ó, nessa foto aqui, ó. Aí ele teve um postzinho que ele colocou, ó, 135, 120, acho que o outro ele colocou 115, 110, aí agora 85 reduzindo. quilos. Ele fez um postzinho, colocou. Cara, é exemplo de superação total. Então, todo mundo pode, cara. Basta querer, perseverar. Que da hora. Não, e é bacana isso, você vê o cara... Talvez se ele não tivesse começado a pedalar, ele talvez não teria feito uma dieta, porque não é só pedalar. O filho dele Tem é o a meu dieta professor na também. academia. Aí ele falou assim, que se o pai dele não tivesse pedalando, com certeza o pai dele já tinha ou já estava beirando a morte. Caramba. Porque estava muito Muito obeso, sedentário, muito- com todos os exames ruins. Então ele falou... Ou seja, o pedal mudou a vida dele. Mudou a Mudou vida a dele vida completamente. E eu acho legal, cara, que quando a pessoa... Não importa se é no ciclismo. Se você é apaixonado por halterofilismo, vai para halterofilismo. Desde que... Eu só não concordo quando usa drogas assim para ficar gigantesco. Que a gente já viu pessoas que você olhava assim, parecia uma montanha por fora, e o cara fez um uso excessivo e infelizmente o cara muito novo faleceu por conta disso aí. Não digo nesse nível, mas... E até no ciclismo também tem isso aí. Tem pessoas que se drogam para alcançar altos níveis. Então, eu não digo assim. Agora, quando você busca saúde, vai para cima. Vai para cima. E eu acho que quem não tem tempo de cuidar da sua saúde agora, vai ter que achar tempo para se tratar quando estiver doente. No futuro. No futuro. A conta chega. E a né? conta chega. E às vezes vai chegar numa forma que às vezes pode ser até tarde demais para você tentar se recuperar de alguma coisa. Então, acho que é interessante a gente tentar ter na consciência, fazer do esporte algo prazeroso e benéfico. Sim. Muito benéfico. Porque a gente tentar envelhecer o mais jovem possível. Eu achei, quando eu vi essa frase, eu achei muito bacana. Tentar envelhecer o mais jovem possível. E o seu Cláudio tem 61 anos, o Wagner tem 57. Esses caras, para mim, são exemplo de superação. O Zezé também com 57 agora. Um fôlego, um gás de moleque novo não conseguia acompanhar. Porque ou você treina, meu irmão, ou você vai ficar no chinelo. Porque os caras têm uma vida dedicada ao esporte, gostam do que faz com prazer, entendeu? E eu acho muito legal. E o mais da hora é isso, é a paixão. Né? Toda hora O que a seu gente Cláudio, fala, ele faz cicloturismo. Ele já chegou a fazer cicloturismo de passar 15 dias viajando com a bike, Caramba. cheia de alforge, na frente, atrás, e pesada, com mais ou menos uns 35 quilos. Ele foi até Minas e veio de Minas para cá, pedalando, 15 dias. 15 dias. Ele trabalhou a vida dele toda em rodovia, então ele sabe muito bem questão de Conhece. logística.
E aí ele já algum lugar que ele passou, ele pega um cartãozinho, ele guarda, aí ele monta aquela logística, pesquisa hotel para ficar, pousadinha, e ele vem montando, ó, tal dia nesse dia eu tenho, vamos supor, consigo rodar 70 quilômetros porque eu vou encarar 2.000 metros de altimetria. Não, nesse dia aqui dá para andar 100 porque eu vou andar 1.500 de altimetria. Esse dia só dá para andar 50 porque vai ser quase 3.000 e depois se eu passar não tenho onde dormir. Então ele consegue montar a logística, ele cria a rota, ele cria um cronograma, ele cria um checklist de tudo que ele tem que levar. Ele estava me mostrando com peças, por exemplo, ele chega a levar um câmbio reserva, uma brocagem reserva, pastilha reserva, corrente reserva, porque o cara tá 15 dias na rua, no meio do nada, sozinho. Muitas vezes você não tem sinal nem de fumaça, sem celular, porque o celular não tá funcionando ali. Sozinho. Então, você vê, é uma paixão fora de série, cara. Eu tiro o chapéu pra ele, eu sempre falo isso pra ele, cara, velho, eu te admiro pra caramba. E é bom ter essas pessoas próximas, né? Muito bom, muito bom. Elas servem de incentivo para as outras pessoas, né? A gente vai servindo assim, você entra num pedal e você vai servindo de incentivo para outras pessoas. Quando eu comecei a pedalar, meu incentivo era a Priscila e a Edna, como eu falei. E hoje tem pessoas que acham que eu sou incentivo. Então, você vai tendo pessoas, né, que você fala, eu quero pedalar, eu quero fazer o que a Claudinha faz, eu quero ir naquele lugar e não morrer, chegar em casa e ainda fazer alguma coisa, não tomar banho deitado, como o Messias fala. E tem pessoas que ela tem tomar banho deitado. Tem pessoas que têm perfil assim, que você fala assim, poxa, se continuar vai longe. A Juliana começou depois de mim. A Juliana começou depois dela. Bem depois de mim. E com um mês só de pedal, ela subiu o Pico do Urubu e eu fui no ouvido dela, assim, falando assim, vai, Juliana, mais um pouco, vai, só mais um pouco, você vai conseguir. E ela fazendo aquela força, a bike dela simples, pesada, e ela é magrinha, e aí eu falava, vai, só mais um pouco, eu não vou aguentar, eu vou parar. Eu falei, não, para não, tá chegando, tá terminando a última curva aqui, já vai ficar mais suave. E eu falo, não olha pra frente, olha pra roda. E ela foi. Cara, ela superou as minhas expectativas e eu tenho certeza que é principalmente as delas, porque ela não sabia nem onde era o Pico do Urubu, nunca tinha subido, não sabia o que ela ia encarar pela frente, e ela conseguiu zerar o Pico do Urubu. Ela conseguiu de baixo em cima zerar o Pico do Urubu. Eu falei, caramba, eu vim aqui quantas vezes aqui, empurrei isso aqui várias vezes, e eu sou homem e tal, o homem geralmente tem mais força e tal, mas você vê, ó, tá aqui, ó, na cabeça também. E de cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas dificuldades, suas limitações. E a gente tem que respeitar. Não é porque quem subiu a primeira vez, de primeira, isso não significa que ela é melhor que ninguém, ela só conseguiu superar naquele desafio. Às vezes em outro desafio ela não vai conseguir e tal. E aí é uma questão de continuar pedalando e treinando e todo mundo vai ficando cada dia melhor, vai criando técnica. O treino é muito importante. O medo você vai perdendo, porque terrenos técnicos demais, às vezes descidas cascudas demais, entendeu? Que às vezes você fica com medo e tal, e cria um certo desbloqueio, mas aí você vai desbloqueando, é igual um videogame, você vai jogando, aquela fase você fica toda hora naquela mesma fase, puta, não consigo passar, daqui a pouco você consegue, pum, desbloqueio, passa. Aí às vezes quando você vai pegar, vou jogar desde o início de novo, você finalizou. É mais ou menos igual um jogo, cara. É muito legal. E mudando assim de assunto, você já pensou também em fazer outro esporte? Tipo correr, nadar, ou em conjunto, né? Não, eu vou nadar, correr e fazer um triatlo, uma parada assim, ou qualquer outra coisa, sei lá. Eu sou apaixonado somente pelo ciclismo. Eu tiro o chapéu para quem pratica outros esportes. Eu conheço o Maurício, ele faz triatlo. Cara, o Maurício ele tem uma sequência de treino incrível. Ele treina, ele pedala, ele corre, ele nada e participa de provas. Ele consegue encaixar toda essa rotina no seu dia a dia e ainda consegue curtir a família, consegue trabalhar. É bem regrado, assim, os treinos dele. Bem legal e bem focado. Bem focado. Eu acho que nem todo mundo consegue fazer isso por uma questão de... Envolve muita logística até com trabalho, planejamento familiar e tal. Mas eu acho que se você fizer pelo menos alguma coisa, já é muito importante. Já é muito importante.
Eu não tenho vontade de correr e nem de nadar. Eu já pensei em correr. Nadar, eu não sei nadar, então eu teria então que primeiro aprender a nadar. Seria mais difícil, né? Correr a gente já consegue. Só sair correndo. Já é. A Sabe corrida quanto, ajuda né? muito no pedal, viu? Sim. Quem corre e pedala tem um bom desempenho. Muito, Porque muito. trabalha muito cria uma condicionamento. resistência, né? Que o Muito. condicionamento trabalha Melhora a músculos estrutura, né? diferentes, né? Então, Sim. um complementa o outro. E Legal. pensando nos perrengues, assim, dos pedais, quais foram os perrengues, assim, se fosse, putz, esse dia foi Dor de loucura, barriga, de tudo um pouco, assim. alguma Meu outra dia coisa. foi a minha queda, foi o meu perrengue. Nossa, chegou a pior. cair. Caí lá perto de Luiz Carlos, onde vocês foram. Num lugar nada a ver, tipo... E eu apaguei, porque eu não lembro de nada. E eu já lembro já no hospital. Caramba. E ele não estava comigo, então... Então caiu pesado, pensa, então, não caí. foi um... Caí Foi. que apaguei. Ela com a queda dela, ela ficou com um hematoma muito forte aqui no queixo. E ela ralou todo o rosto e o peito aqui, a boca. E Aqui, o rosto, muito, né? ela não consegue lembrar como foi. Eu não consigo lembrar, porque eu não sei nem se eu apaguei antes ou se eu apaguei quando eu aterrissei, porque eu não tenho lembrança. E depois que eu acordei, mas não me lembro disso. E aí a Juliana fala que eu ficava perguntando dele e perguntando para onde a gente estava indo. Toda hora eu ficava perguntando a mesma coisa. Dele e para onde a gente estava indo. Dele para onde a gente estava indo. Acho que ela bateu muito forte o queixo. Tipo, deu um nocaute nela. Então Ele ela acha ficou... que fez porque ficou um hematoma muito forte no meu Porque ela não queixo. teve nenhuma lesão E na causou a cabeça. queda? Porque o capacete Então. dela trincou na Caramba, queda. Bicho. Acho E foi num lugar assim. tão impróprio, assim, que você fala assim, não é possível que a pessoa se acidenta aqui, numa gravidade dessa. Porque foi numa reta, na estrada de terra, só que o lado que ela estava andando tinha muita costela. Sabe aquela costelinha? Sim, que vai Erosão dando de aquele- chuva. Sim. Formou muita costela. Então, a gente acredita que nesse momento que ela entrou nas costelas, ela deve ter freado e aí a bike virou de frente. Porque eu não Aí tenho ela- um movimento de defesa nas mãos. Não aconteceu Ela nada não com machucou as minhas mãos nem nada. Então, no que ela já virou de vez, ela já bateu direto o rosto e apagou. Ficou com a cara na areia. Tinha areia no canto. Aí o pessoal socorreu ela. Só que alguns demorou para perceber que ela estava com a mente bagunçada. E como que faz no caso desse? Porque tava num lugar mais remoto, assim, né? Como que chega então, lá a ambulância cara, ou leva pro... na hora, Então, a ambulância vai, viu? Se A ambulância chamar, vai. rapidinho. isso Mas, aqui digo, é... às vezes não tem nem sinal de celular lá, não Não, sei. lá, mas lá tinha. tinha. Lá Ah, tinha. menos mal. Que ficou ali entre Sabaúna e Luiz Carlos. E ali dá Aquela um sinalzinho. onde tem o letreiro ali, aquela cidadezinha ali. É, Tipo um portal, né? Tipo a entradinha ali, não é? De Sabaúna para Luiz Carlos é um trechinho de mais ou menos 5 km de estrada de terra. E quando você vai chegando, tem Luiz Carlos, sim. Dependendo, se você vai pela rodovia, tem placa, Luiz Carlos e tal. Se você está em Sabaúna, tem algumas placas. Não lembro, acho que portal não tem. Não tem o portal. O portal vai ter em Guararema. Ah, então acho que e eu tava indo para lá. Elas estavam indo para Guararema. Em Guararema tem a entrada, tem o portal. E é o que aconteceu. Quando ela caiu ali, que ela ficou assim, com a mente bagunçada e tal, o pessoal não notou que essa repetição que ela estava toda hora tendo esse delay, perguntava de mim, respondia, daqui a pouco ela perguntava de novo, para onde a gente está indo? Não percebeu que ela estava com confusão mental. Caramba. Não percebeu. Então, serve até de exemplo pra gente. Porque às vezes você não tem noção de perceber se a Remover pessoa tá do assim. lugar, né? E às vezes a pessoa tá andando, tá falando e você não sabe, cara, qual foi a Você acha que tá gravidade da tranquilo, pancada. né? E ela ainda chegou a andar, acho que um quilômetro a pé. Alguém empurrando a bicicleta dela, ela andando. Porque o que fizeram? Ligaram pro patrão dela. Evandro, a Cláudia caiu e ela não tá muito bem. E o Messias não tá. E eu não tava. E não ligaram pra você? Eu pedi, diz a Juliana que eu pedi para não ligar até eu ser atendida no médico. No médico. Pra não apavorar ele, já que... Ela sabia que estavam chamando pra levar ela no médico, mas ela não lembra de nada disso. Não, Aí ela só falava, hoje eu não lembro de ela nada só disso. falava pra que não me avisasse, pra mim não me preocupar, que eu tava em outro pedal.
totalmente diferente, tá pro lado de Itaberaba, que é totalmente lado oposto. Se tentasse me ligar também não ia conseguir, porque não tinha sinal. É tanto que quando eu via a mensagem, eu já estava finalizando o percurso. E aí serve de exemplo, porque, cara, o ideal era ter ligado pro SAMU, pro socorro. Sim. Não pro patrão dela. Na hora serviu, porque ele veio muito rápido. De Suzano até Mogi, ele chegou numa velocidade incrível. Voando. E depois ele que pegou e levou ela para a UBS. Mas se fosse algo muito mais grave, esse procedimento teria sido ruim. Sim, se ela tivesse com algum Teria sido ferimento ruim. interno, sei lá, alguma coisa do Uma tipo. hemorragia interna, uma Hemorragia coisa. interna, né? Mas graças a Deus passou. E eu pensei que ela ia ficar traumatizada de depois querer voltar a pedalar. No início ela ficou um pouco bloqueada nas descidas e tal. Apesar que ela não caiu numa descida, mas ficou um pouco bloqueada com as descidas e tal. Mas depois passou. Tá bem. E quanto tempo depois você levou pra 15 se... dias eu tava lá no mesmo lugar. Fui lá 15 olhar. dias? Foi super rápido. Mas tava 15 toda dias. machucada ainda, mas fui lá. Mas tava lá com garra Falei, e... eu não vou deixar, não vou permitir que me bloqueie assim. Aí eu chorei pra caramba no caminho. Era uma coisa estranha. Eu falava assim, eu não lembro, mas ao mesmo tempo era uma sensação ruim, estranha, sabe? Foi louco, foi louco. Mas eu falei, eu não posso permitir, porque eu já vi muita gente que caiu e parou. Sim. Vendeu Não, a bicicleta. Você vencer isso é incrível, né? É muito doido. E imagina para ele longe. Aí, daí, quando eu mandei uma mensagem para ele, depois que eu já tinha sido atendida, fez raio-x e tal, aí eu já estava no quarto já, que ele me deixou lá para saber se eu estava pancada da cabeça, para ver se... Aí eu mandei uma mensagem para ele. Caí, já estou no hospital, não precisa você se apavorar, porque já estou atendida. Então, você... ou termina seu pedal, mas aí já era, né? Porque quando ele ouviu a mensagem... Aí eu fiquei preocupado, aí eu dei um jeito de vir embora logo e tentar... Eu já ia ao encontro dela, né? Mas aí, nisso daí, o patrão dela foi primeiro, retornou pra lá e ele acabou trazendo ela. Ele falou, não, fica aí, prepara pra ela um banho, as roupas dela e tal, alimentação. Ele deu esse suporte aí, então. Que eu vou buscar. Foi legal. E qual que foi o teu maior perrengue? Assim? Cara, eu fiquei nessa vez... Você também foi um perrengue, né? Eu Mas fiquei muito preocupado. Você inserido Agora, uma nessa coisa parte. assim que no pedal assim, eu fiquei muito tenso, que pra mim foi um perrengue, que eu achava que eu não ia conseguir realizar um sonho. E quem me ajudou muito foi o seu Cláudio, na realização desse sonho, porque eu queria... Quando eu conheci o seu Cláudio, depois a gente ficou amigo de rede social também, eu vi nas fotos dele uma serra que eu achei a coisa mais linda. Primeiro eu vi só a foto da serra. Eu falei, isso aqui não deve ser nem no Brasil, pensei comigo, né? E achei até que era uma postagem de um post, alguma coisa. Depois eu vi a foto ele no local, com a filha dele. Aquela foto. Aí eu fui ver Serra do Rio do Rastro. Falei, Serra do Rio do Rastro? Fui pesquisar Santa Catarina. Aí eu peguei e entrei em contato com ele. Seu Cláudio, você já fez Serra do Rio do Rastro? Fiz com a Gabi e tal. Foi legal. Falei, cara, é meu sonho agora, cara. Agora você despertou em mim. Eu nunca tive vontade de fazer cicloviagem. Virou meta. Mas agora eu fiquei com vontade. Não tinha nem feito Rota da Luz ainda. Caramba. Depois fiz Rota da Luz 2 vezes. Depois calhou nas minhas férias acabou não batendo com a dela. E geralmente quando a gente está em férias junto, a gente vai na Bahia visitar os pais dela e tal, a família. Como não ia bater, eu pensei, vou falar com o seu Cláudio. Eu ia tirar em agosto. Aí eu falei com ele no finalzinho de julho, seu Cláudio, eu vou sair de férias em agosto. Topa ir pra Serra do Rio do Rastro? Me leva lá. Eu falei, cara, dá pra gente pensar nessa logística aí, hein? Falei, quem vai? Quem vai? Eu falei assim, a gente pode pensar nas pessoas. Eu vou falar com o Rogerinho. Provável pode ser que ele vá. Falei com o Wagner. Acabou que mudou a data, não deu pro Wagner ir. Mas acabou que ele montou toda a logística. Ele ligou lá nos hotéis, lá nas pousadas. Marcou já o dia certo. Falei para ele, minhas férias vai ser tal dia, dá pra gente ir tal data, tal. Ele ligou, entrou em contato com pousada, ele mapeou, criou todo o trajeto e fomos em 5. Foi eu, o Rogerinho,
o seu Cláudio, o Barba e o Charlão. Fomos em 5. Isso vocês alinharam tudo em tipo, um mês. Em um mês. Caramba, Em um mês. Que legal. Em um mês. O Charlão, ele entrou em uma semana no meio da Caraca, logística. bicho. Uma semana. Foi legal. E dá quantos km isso aí? A gente foi de carro pra lá. Deu 1000 km a viagem. A gente foi de carro, no carro do Rogério. E se hospedamos em Lauro Miller. De Lauro Miller até... Aí fizemos o quê? Aí, nisso daí, já fomos para 2 lugares muito interessantes lá, que é Serra do Rio do Rastro e Serra do Corvo Branco. Que o Roberto falava assim, Messiânico, ele falava, me chama de Messiânico. Cara, se vocês for lá, dá um jeito de ir no Corvo Branco, cara. Eu nunca fui, mas eu já pesquisei aqui, é mais bonito que a Serra do Rio do Rastro. Falei, sério? Ô, louco. Eu falei com o seu Cláudio, cara, seu Cláudio, já foi na Serra do Rio do Rastro, do Corvo Branco? Ele falou, não, mas dá pra gente mapear. Aí ele mapeou. Serra do Rio do Corvo Branco e Serra do Rio do Rastro. Então, o que ele fez na logística? A gente ficou em Lauro Miller. Lauro Miller é a cidadezinha no pé da Serra do Rio do Rastro. Mas onde que fica? Fica em que... Santa Catarina. Santa Catarina. E saindo de Lauro Miller, para subir a Serra do Rio do Rastro, você já está praticamente 4, 5 quilômetros, você já começou a subir. É rápido. E a altimetria, quanto que é? Então, a Serra do Rio do Rastro a gente não subiu. A gente fez um caminho ao contrário, você vai entender a logística. De Lauro Miller, ele falou, vamos fazer primeiro Corvo Branco. A gente viajou, pegou o Braço Norte, umas cidadezinhas lá, com os nomes bem diferentes lá. Subimos a Serra do Corvo Branco. Aí fomos até o Mirante. Cara, a visão realmente é um espetáculo. Incrível. Pensa num lugar bonito. De fato, o Roberto tinha razão. É bonito, sim, a Serra do Rio do Rastro, é um espetáculo. Mas o que a gente pôde aproveitar na Serra do Corvo Branco foi muito mais do que o que a gente aproveitou na Serra do Rio do Rastro. Porque lá teve um mirante pra gente explorar, lá em cima, que você tinha uma visão espetacular. Você pagava R$20 para subir nesse mirante e ver a visão de lá de cima. Os cânions, é a coisa mais linda, cara. E aí descemos e dormimos na cidade de Urubici. Urubici também é muito famoso porque tem muito ponto turístico lá. E então ele criou essa logística. O percurso total daqui de Lauro Miller, pousada de Lauro Miller, até Urubici, deu 116 quilômetros. Percurso todo. 116? Com 2.500 de altimetria. Caramba. 2.400 e quase 2.500 de altimetria, o percurso todo. E vocês fizeram em um dia? Em um dia, esse percurso. Aí, como era para se hospedar lá, teve que ser com alforge. Porque já foram pesados, então. Porque o carro ficou lá na pousada de Lauro Miller. Sim. E a gente saiu com os alforjes, com as mochilinhas e tal. Cara, quando chegou em Lauro Miller, em Urubici, um frio. Imagina, você falou agosto em Santa Catarina, já tava... Um frio. Já tava imaginando. Lá né? chegou, quando a gente saiu para pedalar no outro dia de manhã, tava a temperatura de 1 grau. Nossa. Um frio. Teve que colocar a corrente pra neve no pneu, velho. Não tava a ponto de nevar, não. Mas pra gente que não tá acostumado, era muito frio. E pra começar a pedalar nesse frio. Só que aí esse segundo dia da logística foi muito dolorido. Por isso que pra mim foi um perrengue. Entendi. Porque o que acontece? Ele também não conhecia, mas ele conseguiu mapear e criar esse trajeto. Só que de lá de Lauro Miller, de Urubici para voltar para Lauro Miller, dava 120 quilômetros. Para chegar na Serra do Corvo Branco, dava mais ou menos uns 105, 110, 105 mais ou menos quilômetros. Para chegar na Rio do Rastro. Rio do Rastro. Paramos numa cachoeira do Avencal, no caminho, coisa mais linda. Um espetáculo, 100 metros de queda livre. Só que aí quando a gente saiu de lá, começou a subir, cara, serra, sobe, porque o Urubici é num vale. É baixo a região. Para você sair de lá, você sobe muito. Sobe. E foi 100 quilômetros até chegar lá na Serra do Rio do Rastro. Debaixo de sol, asfalto direto. Poucos lugares para você comprar água, hidratação, asfalto. Aí, nesse dia, você sai de uma temperatura praticamente zero e foi subindo. Cara, no caminho tava dando 27 graus. Caraca, velho, que variação. 27 graus quando chegou no caminho. Quente demais. Desgastante, meu pneu furou. Seu Cláudio falou, você já tá desanimado, né?
Isso daí o Barba já tinha ido na frente, Charlão já tinha ido na frente, o Rogerinho já tinha ido na frente, ficou eu e o seu Cláudio. Tá desanimado, né? E seu Cláudio? Já é meio-dia. Eu tô achando que não vai dar tempo da gente chegar nessa serra. E eu não vou realizar meu sonho, cara. E aí, quando o cara fala isso é porque... Aí ele falou assim, não. Deixa de ser pessimista, cara. Deixa de negativismo. Vai dar sim. Oh, eu não tô falando pra você. A gente perdeu muito tempo lá na cachoeira. É só a gente acelerar aqui que vai dar tempo e tal. Vamos embora. Não, para com isso, vamos. E foi, cara. Foi, andando, estrada sozinho. Aí ele ficava pra trás, eu ia. Ele falou, não, deixa eu com meus pensamentos aqui atrás. Pode ir indo. E o dia inteiro pedalando sozinho, cara. Sozinho, pensando, cara, não vai dar tempo. Quando deu 3h30, a gente achou um ponto pra comprar uma água. Compramos uma água, comi uma coxinha, 3h30. Faltava ainda, acho que uns quase 40 quilômetros pra chegar. Acho que era 37 quilômetros que faltava. Aí eu falei assim, não vai dar tempo. Aí a moça da mercearia falou assim pra gente, da lanchonete, falou assim, olha, nessa época do ano, o dia é mais curto. Então, tá baixando um nevoeiro aí, geralmente por volta de 5h30, talvez você vai chegar na serra, você não vai conseguir ver nada, por causa do nevoeiro. Aí eu falei, poxa, aí ferrou. Perdi o sonho. Aí eu falei pro seu Cláudio. Aí ele encostou. Ele falou, e aí? Ela falou que falta 37 km, já é 3h25. Eu saí de lá 3h35, quando eu comecei a iniciar de novo. Já é 3h25. Não vai dar tempo, cara. Não vai dar tempo. Vou chegar lá, não vou conseguir ver nada. Essa logística ficou... Ainda comecei a resmungar com ele. Essa logística ficou muito longa, esse pedaço aqui e tal. Não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte... Começou a estressar já. Comecei a ficar... Vou fazer o seguinte... Vocês podem ir embora. Pode ir embora. Eu vou dormir em algum ponto aqui e eu vou ver a Serra do Rio do Rastro. Nem que eu vou de ônibus sozinho pra casa. Não, você tá maluco, pô? Aí falaram assim... Aí a moça falou... Não, a Serra do Rio do Rastro é interditada. Ela tá com obra. Só tá abrindo no domingo. A semana inteira é interditada. Você não vai conseguir voltar. Aí eu falei, ferrou. Falei, agora... Aí ele falou assim... Pode ir na frente aí que eu já te pego. Você já tá cansado mesmo? Mas deixa de ser pessimista. Pensamento positivo. Vai dar tempo. Confia em mim. Vai que eu já te pego. Aí quando ele falou, vai que já te pego, parece que ele me deu uma injeção em mim. Aí eu falei, esse velhinho também tá me tirando, né? Pensei comigo. Eu tô podre. Eu tô cansado. Mas agora eu vou chegar. Cara, eu baixei a cabeça. Comecei a pedalar. E eu ia vendo as placas. Tinha uns tarugos, assim, aqueles amarelos que tem no canto da via. Marcava a cada 5 quilômetros, marcava, cara. A cada 5 quilômetros? Marcava, tinha marcada a quilometragem. Ah, legal. 5 km, 10 km e tal. Eu não lembro se era decrescente ou era crescente. Eu sei que comecei a me basear por eles. A cada 5. Eu falava assim, rodei 5. Aí rodei mais 5. Aí rodei 5. Falei, agora tá faltando 15. Agora tá faltando 10. Aí eu baixava a cabeça, olhava pra trás, nada do velho. Olhava pra trás, nada do velho. Aí esse último final eu consegui dar um gás legal, que eu cheguei 5h10 lá na serra. Aí o Rogerinho já tava lá. Cara, aí quando eu consegui ver aquela imensidão, tempo aberto ainda, aquela coisa, eu já cheguei em lágrimas, cara. Eu realizei meu sonho, cara. E o seu Cláudio demorou, não me pegou não. Ele chegou 20 minutos depois. E ele conseguiu ver a vista também? Ele viu também, ele viu. Todo mundo conseguiu ver. Foi muito bacana. Aí realizei meu sonho, mas o perrengue foi... Quando começou a bater na minha cabeça que não ia dar, eu falei, poxa vida, aí... Ali foi ruim. E sozinho, que ele não queria andar junto. Ele falou, não, vai você sozinho e eu vou com meus pensamentos aqui atrás. E eu indo sozinho. E eu indo sozinho, cara, Teve uma hora que eu liguei pra ela e falei assim, eu não vim pra cá e não vou realizar meu sonho, não vai dar tempo de chegar. Aí ela falou assim, mas por que não vai dar tempo de chegar? Porque o seu Cláudio montou a logística e falta muitos km ainda, não vai dar tempo e tal. Tá bravão. Vou desligar, com o seu Cláudio. Mas deu tempo, deu tudo certo, graças a Deus. Não, e é doido isso, você fala assim, seu perrengue foi o seu maior perrengue, mas também foi a realização do seu sonho. Foi né? a realização. Você teve uma dificuldade ali extrema, passou tipo apuros, mas no final das contas, de novo a recompensa. Sempre tem recompensa. Foi uma pimenta que deu ali na hora para apimentar a história e ficou marcante para mim. Valorizou para mim todo o esforço.
Porque foi bem difícil para mim chegar lá. Porque você já vinha de um dia muito cansativo. Sim, sim. E no outro dia você tava ainda... As pernas ainda estavam fadigadas. Por isso que eu falo, o treino faz toda a diferença. A gente vinha se preparando para esse pedal, mas mesmo assim é muito desgastante. Já o Barba, que foi com a gente, ele falou assim, pra mim foi tranquilo. Dá vontade de falar assim, agora volta pedalando então, daqui de Santa Catarina até São Paulo. Então E cada um tem um nível de pedal, né? Pensando nessa linha ainda, e qual foi o mais longo, assim? Tipo, foi O mais extenso? longo foi Rota da Luz. Rota da Luz. Em 2 dias. Apesar que esse daí ficou bem próximo, mas a Rota da Luz deu 225 quilômetros, né? Agora, num dia só, eu fiz com o seu Cláudio também, que deu 175 km. Esse foi bem longo. Caraca. Mais longo que você Esse foi o mais longo que eu fiz Mas em um dia. Onde Cara, E a altimetria? qual que foi? ele que viu a ele rota. caçou tanto morro naquele dia que eu acho que... Ele saiu procurando morro, né? Ele é caçador de morro. Ele andou, cara, a gente andou, saiu de Mogi, pegou o Serra de Itapetí toda, saímos em Guararema. Em Guararema a gente cortou, Guararema não, perdão, Sabaúna, Biritiba, de Biritiba cortou por dentro, saiu em Salesópolis, foi na nascente do Tietê, deu a volta na Petrobras, volta por Biritiba. Cara, esse dia aí, eu vou te falar, esse dia foi triste também, viu? Foi... Ele chegou em casa que tava, tipo, o rosto dele era sal, assim, sabe? Quando fica branco. Esse dia você leva o corpo à exaustão nossa, total. os Pra mim lábios foi muito difícil. dele não Tudo tinha, seco. não tinha vida os lábios dele. Caramba. Mas esse dia foi doído. Mas os pedais com o seu Cláudio Seu é Cláudio assim, é assim, viu? cara. Ele é assim. ele leva a galera Vai no quem modo quer, hard. Não, vai quem quer, porque... Pesado. pedais Já sabe muito que é. Ah, é o pedal de elite já. Os caras É, já tá ligado com o seu lógico. Cláudio. Fala, É. se for Sim, com ele, é isso. embaçado. Tipo isso. E ele dá conta. Tipo, ele bota a galera no modo hard, mas ele vai que vai. Ele às vezes também cai uma fase de disjuntor dele também, né? Ninguém é de ferro. Mas ele sabe administrar e chegar. Né? Isso é Legal. importante, você saber que você vai ter que guardar um pouquinho para chegar. E ele chega. Isso é importante. O Messias sempre falou para mim, por exemplo, você vai fazer um pedal de 100 km, nos primeiros 50 que você está girando, tenta economizar a energia, Sim, porque se você der toda a sua energia, à volta você vai morrer. E aí você Você fala, vai, como que é economizar energia? Às vezes a pessoa pensa. Às vezes você não percebe, mas às vezes, por exemplo, você fica numa velocidade muito alta por muito tempo no início, ou então Roda gira pesado. subida é o que mais suga a energia da gente. Às vezes no início, eu já vi muito ciclista que no início quer subir muito forte, porque ele tem força no início, aí sobe aquela subida forte, o cara tá um espetáculo para subir. E às vezes o seu Cláudio vem falando assim, dosa na subida. Ele vem me dando a dica. Velhinho, velhinho. Dosa na subida, economiza. Aí a gente vai ali, mano, vamos aqui no fundão comigo, vamos no fundão. Daqui a pouco, meu irmão, você só vê os corpos caindo pelo caminho. Pá, um para um lado, E o seu pro Cláudio outro, firme e um pro forte. lado, pro outro, e o seu Cláudio passando ali. O segredo é dosar, Entendeu? Nem sempre quem sai brigando na ponta é quem vai chegar no final. E aí ele vai passando as técnicas, a gente vai pegando aí com os colegas, vai sofrendo na pele de verdade. Poxa, eu devia ter economizado aquele pedal um pouquinho mais. Olha afinal como que eu tô. E às vezes quando você faz isso daí, você vê que você consegue concluir melhor. Chegar Serve em casa e pra tomar todos banho os em pé níveis. ainda, né? Não, e serve para todos os níveis, né, de pedal. A gente Às vezes você vai passar baúna, mas se é uma pessoa que não gira muito tempo, ela vai chegar cansada, como vocês falaram. E se você força, como você forçou, você vai chegar. E se a pessoa vai no seu tempinho, no seu girinho, ela vai chegar descansada, ela vai chegar bem. É muito mais resistência do que força, né? Isso. Você tem que ser constante ali e se manter. Agora, se resistente. você vai num pedal curtinho, que o Pico do Urubu, o Beija-Flor, como eu fui hoje, você tá bem, gasta. Você vai num pedal curto. Já conhece? Então dá tudo Aí de você pode dar si. aquele tiro porque é isso, curto, você né? conhece Igual o pedal. quando é pra ir Sim. pra Pico do Urubu, que a gente Gasta. tira pra treino. Aí a gente sabe que a gente tem que ir lá e espremer mesmo. Não adianta você falar, eu vou bem na manhã. Não, você tem que... O corpo da gente é assim. Você judia dele pra ele ficar mais forte. Né? Então, aí você sabe que você tá perto de casa, tá no quintal de casa. Então você vai e desgasta mesmo. Na volta, vem ali com os colegas ali, um na roda do outro, e o pau comendo, e vai que vai. Um treino de chegar com as pernas mole. Aí
Entendeu? Aí é tomar banho deitado. de novo. Aí... Tá mais Mas deitado. É legal, cara, é legal. Essa é boa, velho. Legal. Tomar banho deitado, é engraçado. Agora, voltando na questão que o Heitor tinha perguntado da Ação social. da ação social, como que funciona? Explica pra gente. Cara, pouco aí. O nosso grupo, que eu sou muito, muito feliz com essa questão da ação social, porque é um povo muito solidário. Eu acho muito legal isso daí. E já teve situações assim que a gente quis abençoar a vida de um colega com uma bicicleta, porque a gente viu que seria legal. A gente conseguiu, a primeira bicicleta que a gente conseguiu comprar com ajuda coletiva foi para Manu, uma menina muito guerreira, que desde o início a gente viu que ela tinha um bom perfil para isso, se superando e tal. E ela sempre falava assim, eu quero trocar de bicicleta, mas vou esperar até tal dia, tal época e tal. E a gente já estava ali planejando fazer uma surpresa para ela. E aí foi engraçado, a bicicleta dela já estava pronta praticamente, já só para entregar. E no pedal eu vinha falando para ela, eu falava, não, vamos logo no Hélio lá, você já compra logo. E já passa lá no cartão e faz em 10 vezes, o Hélio parcela. Não, menino, você tá doido? Não posso agora não, de jeito nenhum. Eu tô pensando em dar esse presente para mim no Natal do ano que vem. Ainda tava na metade, tava no começo do ano, ainda era em março, né? Caramba. Eu tô pensando em me dar esse presente no Natal do ano que vem. Que seria esse Natal que passou agora, né? Porque foi no começo da Foi no começo da pandemia. Foi. Caramba. E a bicicleta dela já estava comprada. Aí a gente criou todo um plano, cara. Não bastava só entregar, tinha que criar um plano. E de roubo da bike dela. Nossa. Nossa, que mancada. Cara, a pandemia tava ali no começo, todo mundo assombrado. E falei, agora a gente precisa entregar. A gente tá com medo, mas vamos dar um jeito. É só chegar lá e a gente manter um distanciamento social, todo mundo de máscara e tal. Aí a gente foi até o Shibata, em Mogi. No final das Orquídeas, continua um pouquinho, tem o mercado Shibata. Sim. Marcamos ali, o plano era, vamos parar para ir no banheiro. Fala para ela para ir no banheiro, aí parou para ir no banheiro. Não Isso falou daí. que um pneu furou. Aí eu falei, vou aproveitar e vamos no banheiro. Primeiro a gente já começou a simular que um pneu não estava legal, que o pneu estava murchando. E aí paramos na frente do Shibata, tudo planejado, ela nem sonhava. Paramos na frente do Shibata e tal. Enquanto eu troco o pneu aqui, aí ela falou assim, vamos lá no banheiro comigo? Falou com as meninas, vamos. Aí as meninas foram, pode ir que a gente fica olhando as bicicletas. Aí foram com ela, deu um jeito de levar ela. Já pegou a bicicleta dela, correu para uma rua do lado que tinha. E largou lá. Do lado das carretas. Já estava o Gil com a Patrícia, com a bicicleta nova, com um laço lá. Caraca, que legal. E aí, quando ela apareceu, voltando do banheiro, a gente gritou, Manu, roubaram sua bike e tal. Roubaram, os caras foram para lá, os meninos foram atrás. Nisso aí eu já tava lá escondido, né? E ficou alguém dando essa notícia lá. O Rogerinho. Foi o Rogerinho? Falou, tava todo mundo de cabeça baixa trocando pneu. Quando a gente olhou, cadê a sua bike? E os meninos correram atrás, desespero, eles entraram naquela rua. E aí ela falou, aí ela falou assim, será que foi os meninos lá da vila? Que era próximo da casa dela. Aí ela saiu correndo, todo mundo saiu correndo. Quando ela chegou, pegaram, eu falei, pegamos, tá aqui atrás, sua bike tá aqui. Ele fugiu, conseguiu fugir, mas pegamos, tá aqui. Aí quando ela olhou, a bike com laço, cadê minha bike? Falei, aqui sua bike. Aí ela olhou e caiu a ficha. Aí ela desabou a chorar, cara. Aí ela desabou a chorar e a bike dela tava atrás da carreta. A verdadeira tava atrás da carreta, né? Da hora. Escondida. Aí era pra manter o distanciamento social, eu não consegui. Aí já abracei, chorei junto, Puta, cara. mas que incrível, A gente registrou, foi muito legal. Foi assim, um momento assim, você vê a alegria no rosto da pessoa, não tem preço, cara, não tem preço. E depois fizemos ações sociais com arrecadação de alimentos, por causa dessa pandemia. A gente conseguiu arrecadar praticamente quase 1,5 toneladas. O desafio, eu tinha lançado um desafio da gente conseguir montar 15 cestas básicas. Pessoal, fiz um vídeo e tal. Tem um amigo que disse que está montando cestas básicas e tem 5 famílias precisando e tal. E aí, por que não a gente, em vez de ajudar só com essas 5 famílias, a gente não... Um desafio de a gente conseguir montar 15 cestas básicas. O grupo é muito grande e tal. Cara, foi surpreendente. A gente montou tanta cesta básica. Às 15, A gente passou montou muito.
acho que mais de 70 cestas básicas. velho, Mas que essas incrível, cestas velho. básicas não foram cestas simples. A gente montou muito bem montada, como se você fosse no mercado e comprar para você, para dentro da sua casa. Não foi, eu falei assim, ó, gente, é o seguinte, não tem nada de procurar do mais barato. Acho que se a gente vai abençoar a vida de uma pessoa, claro que a gente vai fazer uma pesquisa de preço. Sim. Mas vai ser nada de pegar o mais barato do nada melhor, de, né? nada de pegar o pior feijão, Uhum. o pior arroz, o extrato de tomate mais ralo que tiver. Não. A gente montou uma cesta de qualidade. Nessa cesta tinha 2 quilos de feijão, tinha 3 quilos de macarrão, né? 3 pacotes de macarrão, tinha bolacha. Legal. Cara, e o De engraçado, higiene. kit de higiene também, porque a moça do caixa lá falou assim, ó, o pessoal monta muito cesta básica, esquece dos produtos de higiene pessoal, às vezes um kit de higiene seria legal. E aí tava sobrando o dinheiro, eu falei, e agora quem a gente vai pegar? Aí ela falou assim, eu aguardo. Ela falou assim, no atacadão, eu aguardo. Tá tranquilo hoje? Corre lá. A gente correu, comprou, montou o kit de higiene também. Então eram 2 cestas, era uma cesta básica de alimentos e a do kit de higiene. E a gente conseguiu abençoar tanta gente. E o engraçado, cara, quando você vai entregar, você vê no olhar a diferença que faz para aquelas pessoas. É mais gratificante, eu acho, para a gente que está entregando, do que até mesmo E para ao eles, mesmo talvez. tempo E ao mesmo tempo, sofrido também, um sofrimento. né? E a gente fez Muito questão, sofrido, porque você vê que é pouco. a gente fez sabe? questão de, nesse período, ajudar realmente quem precisava. Não é simplesmente abrir um ponto de entrega de cesta básica ou entregar numa comunidade que está fazendo algum trabalho social. Não, a gente quis ir no tete a tete. Foi muito legal, foi surpreendente. Quando for assim, chama a gente aqui do Feras que a gente ajuda também. legal. A próxima Bacana, vez aí, bacana. fala pra gente. Bacana, que a gente muito ajuda bom. Também. Vai ser um E prazer. O né? Rafa Com certeza. é fera nisso também. Sim. De ajudar, de ir, de pôr a mão na massa. Ele Uhum. é fera. teve quando eu consegui montar minha bike também, eu fiquei com 2. Porque eu comprei o quadro e fui comprando peça, fui comprando peça, fui comprando peça. Aí eu fiquei com 2. Aí fiquei com a bike, a de carbono e a outra de alumínio, que também estava bem montada, né? E um amigo nosso, o Roberto, o Máximo, ele tinha 2 caloidés. E uma, ele tentou transformar ela, misturar ela para passar para MTB. Só que é difícil, porque o quadro é de caloidés. A máximo... é Speed, né? Então o máximo que ele conseguiu fazer foi ela chegar próximo de uma gravel. Que a gravel ela é mista, o pneu um pouco mais grosso, a geometria é diferente, o guidão é diferente. Então, ele adaptou ela ficou um pouco mais confortável do que uma Caloi 10, mas ainda muito diferente, muito próximo de uma MTB, mas ainda muito diferente de uma MTB. E a gente via que isso trazia uma certa dificuldade para ele, desconforto. Ele sofreu um acidente de bike, ele quebrou o cotovelo e ele tem pouca mobilidade nesse braço. E ele sente muitas dores. E aí, um dia, ele sempre é um cara que sempre leva a gente para conhecer lugares diferentes, um cara sensacional. E um dia, a gente, numa das trilhas, o pneu dele furou. E aí, foi no arrepiado, lá pro lado de Salesópolis. E aí, na hora de desmontar a bike, como ele fez muita adaptação para tentar criar ela pro MTB, ele sempre tinha que andar com um jogo de ferramenta, chave de boca, coisa completamente diferente daquele kit que eu mencionei no início aqui. Muito mais robusto. Entendeu? Ele sacou aquela câmera de ar, parecia uma cobra coral. De tanta emenda que tinha. Né? E aquilo eu fiquei pensando, poxa, sentei no capim com ela, e ele trocando, e tinha alguém ajudando ele lá, não lembro na hora quem foi. O Henrique. Foi o Henrique, né? O Paulo. E eu sentei com ela no capim, assim, de costa pra ele. E aí eu falei assim, eu queria ajudar o Roberto, falei pra ela. Aí ela falou assim, ué, é só você doar a sua bicicleta pra ele, você não precisa de 2. Ela já lê, assim, minha mente, cara. A afinidade, assim, é incrível. Aí eu falei assim, é isso mesmo que eu tô pensando. E ele não sabe. Aí na hora ali, eu até chorei ali no capim ali de costa, né, emocionado. Já pensando como que ia ser a entrega, como que ia ser a cena. Só que essa bike, ela tava com um garfo rígido na frente, porque
a suspensão dessa bike que eu doei pra ele, eu tinha colocado na nova que eu montei de carbono. E ela tava com um garfo rígido. Eu falei, poxa, mas um garfo rígido não vai resolver a vida dele. Vai continuar sentindo as mesmas dores, não vai trazer o conforto que ele precisa. Aí eu lancei no grupo, cara. Lancei no grupo, pessoal, eu tô com 2 bikes, fiz um vídeo, eu consegui montar essa e tenho essa. Eu quero abençoar um amigo do grupo, uma pessoa do grupo. Não falei um amigo, uma pessoa do grupo que tá precisando muito. Só que essa bike não tem suspensão, preciso comprar uma suspensão. Essa suspensão custa R$ 1.850. Nossa. Porque eu quero... Por que onde R$ 1.850, né, que eu falei no vídeo? Porque eu quero entregar ela como se fosse para mim. Como se eu estivesse montando ela para mim. E o que falta é só a suspensão. O resto já tem, o quadro é bom, tá com a relação boa. O resto tá tudo belezinha, freio hidráulico. Eu conto com a ajuda de vocês pra gente conseguir comprar essa suspensão. Cara, com 2 horas eu tava com o dinheiro na mão. Os caras começaram a fazer, começou a fazer pix daqui, ajuda dali. Que da hora. 2 horas. Ultrapassou bastante o valor ainda. Acho Cara, que o pessoal é muito unido, meu. mais ou menos Nossa, uns isso é R$600, lindo. acho. Eu sou muito Quase feliz. R$600 ultrapassou. Foi. Eu falei, pessoal, pode parar que já ultrapassou, tá legal, tal. Comprei a suspensão, tal. E entregamos na confraternização na tia Elza, né? E era aniversário dele. E era aniversário dele. Caraca, casou Da hora. muito legal. Entregamos para ele a bicicleta. Casou O que muito. sobrou em dinheiro, colocamos no envelope, entregamos para ele porque a gente sabia que ele estava passando um período difícil. Ele tinha dito para mim, mestre, tá chegando o fim do ano, cara, aí não sei como é que vai ser. Essa pandemia tá me prejudicando muito no trabalho. Aí foi outra coisa que ficou martelando na minha cabeça. Falei assim, cara, é bom que tá ultrapassando, porque vai ajudar ele no final do ano. Sim. E deu tudo certo, cara. Graças a Deus deu tudo certo. Então, o Loucos por Pedal é um grupo que eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. Tem o André. O Loucos por Pedal não é só o Messi e a Claudinha. Loucos por Pedal Uma ponta, né? a gente tá só aqui na ponta junto com a Juliana, que Nossa. é muito ponta firme com a gente, né? Em questão de ação social também, ela é fera em organização, em movimentação, em divulgação. E ele é muito Ela que organizada movimenta- com finanças, Ela que sabe? movimenta Então, o ela- Instagram. Ela quem ajudou muito agora no novo uniforme que a gente lançou Passou com o uniforme novo. sim, há um Nossa, pouco, tá top. há um Da hora. mês. E o André também é muito ponta firme. E os patrocinadores da ação social é incrível, cara. O pessoal chega junto, o Rogerinho, um coração O gigantesco Rogerinho é do também. tipo assim, ele não quer nem saber o que é. Ele Tipo, só a fala assim, confiança me é põe tanta junto, me que, põe tipo, junto aí. Não quero nem saber o que é. Me põe junto aí. E todo Só mundo. Coloca meu nome aí. E o legal é que Chama. não importa que se um vai ajudar com 30, com 20, com 10, outro vai ajudar com 100, outro pode ajudar No com final 200. fecha, No né? final a conta fecha, todo mundo, a maioria participa, ajuda e a gente consegue abençoar, cara. Eu acho mais legal é isso, porque não é um, Não. são E nem vários. o valor. E a questão não é o valor, é o companheirismo ali, a união que é e É um grupo sólido, né? Tipo, no grupo também fechado. tem o Pedal na Veia, que quem está à frente é o Misael e o Cledson. Eles também são muito solidários com a ação social. A gente teve a perda de um amigo, do Naldo, em janeiro do ano retrasado, do ano passado. Janeiro do ano passado. Dia 20 de janeiro, o Naldo voltando num pedal do Pico do Urubu junto com o Hélio. Ele sentiu mal, um cara assim que atleta, jogava bola, academia e tudo. Cara Ele saudável. sentiu mal e parou na frente do Aruan. Ô, Hélio, não tô legal, Hélio, tal. Vou tomar uma água. Tomou uma água. Quer que eu ligo por... Aí o Hélio falou, quer que eu ligo pra vir te buscar de carro? Não, acho que dá pra ir indo. Insistiu mais um pouco, pararam no próximo posto, ele infartou ali, foi fulminante. Putz. Perdemos o Naldo com 47 anos de idade. Novo. E aí, o Pedal na Veia, cara, também muito solidário. A gente participou, mas não com a mesma intensidade que eles. Arrecadamos uma quantia lá e abençoou a família que ficou, a viúva e os filhos, né? Eu acho muito legal isso aí, no meio do ciclismo. Eu tô citando aqui agora o Loucos por Pedal e o Mas tem Pedal na tem Veia. outros grupos, O Giro né? 29 também, do Pedrão.
que é tudo ali próximo, a maioria dos integrantes que estão em um acaba às vezes estando no outro. Não Mas tem competitividade. entre então, o grupo, quando né? Tem lança uma companheirismo. ação aqui, quem está aqui participa. Quando lança uma Abraça. ação aqui, ele também está nesse grupo, ele também participa. O Pedrão também participou dessa ação social das doações. Ele anunciou lá no Giro 29 e as doações do Giro 29 veio para complementar também junto com as cestas básicas que a gente estava criando no Loucos por Pedal. Então você vê, foi muito legal a união. E eles também fazem essas ações sociais lá, abençoam as pessoas que estavam precisando com a bicicleta, com alguma coisa. Eu acho que isso... E daí nasce cada amizade, cara. Eu tenho amizades que o esporte me trouxe, me proporcionou, que é amizade para me levar pro resto da vida. É amizade que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa deles e que... Eu acho que é o mais gostoso de tudo isso é as amizades que a gente fez. verdade. Que louco. São as pessoas, né? Não é nem As a pessoas. prática do esporte é muito boa, é O gratificante, Rafa, mas eu não conheci as o Rafa de pessoas- lugar nenhum. O Conheceu Rafa ali. veio através do pedal. E hoje, esse convite de estar aqui fazendo essa entrevista com vocês através do Rafa, por causa de uma amizade que nasceu legal. E o Rafa também conheceu o Munhoz pelo Strava, o aplicativo. Ele me contou isso. Ele aí, falou, né? cara, ele Conheceu- perguntou, eu conheceu a queria galera do pedalar e Strava. tal. E hoje o Munhoz faz parte do Loucos por Pedal com a gente lá. É solidário Então, pra caramba. também. Solidário. É muito legal, é muito bacana, cara. É muito bonito, assim, e ver a paixão que vocês têm, assim, dá pra ver no olho, assim, a paixão que vocês têm. Eu falo pra você, É muito bonito de ver mesmo, de verdade. é apaixonante, cara, é apaixonante. De verdade, é assim, algo que, pra mim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo aí e ter tão bons amigos assim comigo. Porque eu acho que o grupo é formado por pessoas, e pessoas boas, cara. Sim. E o legal é que a grande maioria das pessoas que praticam esse tipo de esporte, o ciclismo, eles têm uma vida um pouco diferente, assim, mais regrada. Não é, É disciplina, né? não Traz é, disciplina, não é né? todos, mas busca um pouco mais de qualidade de vida. Até pelo rendimento, Entendeu? porque você vê que melhora, né? Se Tem deixa muita de- gente Tipo, deixar de fumar nova. vai melhorar muito o seu rendimento. Então, Tem você muita já- gente nova, mas eu vejo um público assim dos 25 para frente buscando mais essa qualidade de vida. Acho que já tá um pouco mais maduro, não tá muito pensando já mais na baladinha. E também pessoas muitas são casados, têm família e filhos, às vezes traz o filho, acaba inserindo a esposa. É muito bacana. muito E um jeito bacana. de fugir da patroa alguns também, né? Alguns é verdade. Cara, e aí, pra encerrar, tô começando agora, quero entrar num grupo, como que eu faço? Até pra entrar no Loucos pro Pedal mesmo, como é que eu faço? geralmente vem através de alguém, né? Sempre indicação. Tipo, alguém encontrou alguém eu quero participar. O Rafa me pediu para pôr o Munhoz. Já coloquei o Munhoz. Aí o Munhoz conhece alguém que quer entrar, pede para colocar. Sempre assim, sempre a gente vai num pedal, se reúne. Ai, vocês têm um grupo. Ai, como que eu faço para entrar? Dá seu número, a gente. Ah, legal. Já aconteceu através das redes sociais também. A pessoa ver, Também. curtir alguma coisa que foi publicado lá e perguntar como que fazia para estar participando do grupo, que também é da região do Alto Tietê, e a gente acaba inserindo a pessoa também. E como encontra vocês nas redes sociais? No Instagram? No Instagram tá... Agora você me pegou. Olha aí. É porque E eu não tenho Instagram. tava diferente esses dias aí. A Juliana fez uma atualização. E ela Mas perdeu a senha. Nós vamos achar já. Pera aí. Mas como que tá? Loucos por pedal? Algo assim? Loucos por Pedal. Eu acredito que se você É que colocar tem Loucos por Pedal... Dois símbolos, gente aí acha um o tá logo, inativo, aí é o branquinho. É o Loucos por pedal. É o branquinho? É o branquinho. É o branquinho. Loucos.por pedal. Isso. É esse, o né? branquinho. Isso, loucos.por pedal. Loucos.por pedal. O outro É porque a tem um gente outro que foi perdeu a desativado. senha. Tinha um outro que era Loucos por pedal.suzano, né? É. Que é o vermelhinho. Isso. Isso. Esse daí a gente não conseguiu recuperar a senha. Eu vou ver até se consegue. O Luciano que criou, vou ver se ele consegue reativar isso daí. o Quem Taz tiver com aqui. e-mail, consegue. O logo é o Tasmania, né? Ah, legal. Tasmania. Então, a história do logo foi muito engraçado, cara. Foi no primeiro dia que eu e o André foi pra Rota da Luz. Eu, o André, o Wagner, o Rogerinho, o Beto Japonês. Tava também o Edinaldo. E eles fazem muita romaria pra lá.
tanto a pé quanto de bicicleta, né? E eu não sou devoto à Nossa Senhora da Aparecida, que nós somos evangélicos, mas eu respeito todo tipo de devoção. Cada um tem sua religião, sua crença. E chegou lá, a minha vontade era de fazer esse pedal. Sim. E com todo respeito a todo católico. Falei, eu vou lá, vou fazer esse pedal com vocês e tal. O Wagner fez as suas orações, o André e tal. E aí, nesse intervalo que eu tô lá fora da Basílica, que eu olho assim, um grupo de ciclista, na camiseta dos caras tinha o Tasmania. E os caras eram de Minas. Ah, que da hora. E eu falei assim, caramba, esse Tasmania, ele é louco. O Taz sempre foi louco. Sim. Destruidor. Falei, mano, o Tasmania dava pra ser o símbolo do Loucos, cara. Fazer parte do símbolo do Faz Loucos. sentido, né? Não, total. Eu falei, André, a camisa dos caras ali, cara. Aquele Tasmania podia ser o símbolo nosso, cara. Dá pra gente criar através do Taz. Aí eu peguei e bati uma foto do logo dos caras. E aí comecei a pesquisar. E o André já pesquisou uma coroa. E já pesquisou um outro Taz que não era aquele. E mandamos para uma pessoa criar, ela criou. Aí criou o grupo, falei assim, o logo ficou perfeito. Falei, é isso. Loucos por Pedal. Aí às vezes o pessoal fala assim, cara, mas eu não gosto muito de personagem assim da Disney, esses desenhinhos assim, por que vocês não trocam? Eu falei, cara, não troca porque tem tudo a ver com o nome do grupo. Loucos por Pedal, o Taz é Loucos, começou assim. Da hora, né? Na loucura, o grupo começou na loucura. E você acredita que o pedal até hoje não foi realizado pra praia com o Rogerinho? Puta merda, Caramba, velho. Começou com um intuito. Eu cheguei aí com o Misael, com outras pessoas, com o Roberto, o Stefano, o Alex, e ele não foi ainda comigo. Tá me devendo até hoje. Caramba, meu. Que da hora. E é isso aí, chegamos ao fim, foi um prazer. Prazer foi nosso aqui. Foi incrível. Messi e Claudinha, falar cedinho, velho. Claudinha e Messi, obrigado mesmo. O prazer foi todo nosso aqui. Muito obrigado de coração. Foi e abertos aí para o que precisar. E agora a gente já tem mais um para contar aí para as nossas ações sociais. Sem dúvida. Boa, pode contar com a gente, sem dúvida. Manda a gente, manda aí que a gente abraça isso aí. Valeu. Quero agradecer o Rafa também que nos convidou para estar aqui. Sim. Amigão, parceiro. E agora conhecemos vocês aí, é um prazer. Prazer é tudo nosso. Valeu. E você que está assistindo aí, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, comenta aí, faça sua pergunta, fica à vontade. Acompanha aqui, tem várias playlists, tem cortes, tem o full, vários fulls aí para você assistir, beleza? E acompanha sempre Feirascast. Toda semana tem um episódio, então fica de olho aí, ligadinho, hein? Valeu. Vocês são feras demais, hein? Obrigado. Abraço.